Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão aí. Muito obrigado por estarem aqui, ok? Muito obrigado por estarem nos prestigiando. Hoje eu fiz uma live mais cedo, só para vocês saberem. E agora eu vou fazer essa live aqui com o meu amigo Igor Jaconi, que acabou de entrar aí. E por um acaso, né, Igor, a gente combinou isso aqui. Boa noite para você, Igor. Boa noite. Boa noite, que bom que você está aí. Eu estava demorando aqui, não sei o que acontece às vezes com o Instagram, que ele demora, né? Eu te convidei aqui, a musiquinha rolou inteira e depois que você entrou, né? É que Mas eu tinha esquecido também de pedir para participar. Estamos escutando aí então, né? normal. Bem, Show. queria agradecer antes de tudo a presença aqui do Igor Jaconi, e já queria logo de antemão apresentá-lo aqui para todos que vão ouvir essa live aqui para frente. Depois, só anunciando aqui, fazendo uns recados aqui paroquiais, tá bom, Igor? Que são os seguintes: Tranquilo. eu sou Rodolfo Braga, sou professor de filosofia. Estou tocando um projeto aqui de varrer a história da filosofia. Estou criando um curso aí agora, um clube de debate. Com relativa frequência, e o Igor parece que caiu. Ou o Igor caiu ou eu caí. Você caiu, Igor? Não, Deve ter sido eu. Agora eu deixei minha internet do celular ligada também, eu não vou cair mais não. tá bom. Então, assim, estou criando um clube de debate, o site já está no ar, então todos que puderem entrar lá, o site é www.academiaareté.com.br. Tá? Eu faço essas lives aqui todos os dias, 10h30 da noite. Ontem foi o primeiro dia que eu não consegui fazer, porque eu passei o dia inteiro, na verdade, extremamente ocupado com outros afazeres, eu não consegui fazer a live em nenhum momento, tá bom? E aí eu acabei fazendo hoje. Para quem perdeu a live de ontem, eu fiz a live hoje. O conteúdo de Platão, o iniciozinho da metafísica de Platão, tá lá hoje, de fato, se vocês quiserem ver. Sem mais delongas, deixa eu apresentar o meu grande amigo aqui, o Jaconi, que já tem, ó, a live está começando a ter um monte de gente aí em função da presença do Igor, né? Pessoal. Tá aí. E, Igor, vou falar a verdade aqui, foi um acaso a gente ter marcado hoje, né? Porque vocês viram, Foi um acaso. e hoje, por um acaso, é dia do quê, Igor? Fala pra gente, explica melhor isso. Eu ia falar isso, cara. Eu não acreditei quando eu me liguei que hoje era dia do físico, né? Falei, cara, que coincidência, né? Deixa eu te apresentar então, Igor. O Igor, ele é licenciando em Física pelo Cefet daqui de Petrópolis e é bolsista pesquisador do CNPq, não é isso, Igor? Explica pra gente aí. Isso aí? Beleza. Sim. Pode falar, professor. Não, Pode então, falar. só ia comentar, né, que essa minha bolsa lá no CNPq, no caso, eu estudo um tema que eu gosto bastante, né, que no caso, o tópico em si seria física, religião, envolvendo questões, assim, epistemológicas, né, que é o próprio entendimento do ser humano das coisas e tudo mais, sendo bem breve aqui. Então, eu passo lá investigando um pouco sobre essas questões, né, buscando estudar como que a ciência e a religião influenciam no ensino de física, né, como que a minha crença religiosa pode
pode influenciar no meu ensino de física ou não. E aí eu tenho escrito alguns artigos, um já até escrevi, estou tentando publicar pelo SNEF, que é um simpósio nacional do ensino de física, e tenho com outros dois aí que eu vou ver se eu consigo publicar aí antes de acabar a bolsa. Perfeito, Igor. Mas olha só, eu queria que você, de repente, se você pudesse adiantar um pouquinho aí. Antes, na verdade, eu queria só fazer esse introito contigo aí. Por que que foi uma feliz coincidência, então? Porque a gente marcou já há um tempo isso e Marcou. calhou da gente hoje é dia 19 de maio. Explica para o pessoal que dia é hoje, por que isso? Vamos lá. Isso aí não, então, hoje é dia 19 de maio, né? Quando eu tava na rua, que eu tive o devaneio de, cara, hoje é dia do físico e eu vou fazer uma live com o Rodolfo pra falar sobre física e filosofia, né? E aí eu lembrei disso, então hoje é declarado que é o dia do físico em prol do Albert Einstein, né? Que foi um físico aí quase que contemporâneo, se assim a gente pode dizer, tava bem pertinho aí da gente. E aí em 1905 foi quando ele publicou os seus artigos, né? Eu até publiquei um post lá no meu feed explicando o porquê que hoje é dia do físico. E aí ele publicou lá os seus 5 artigos aí, né, os primeiros ali nesse ano de 1905, que se você colocar uma barrinha aí no meio da parada, fica 19 do 5, né? E aí como os físicos são muito criativos, decidiram dia 19 do 5 como dia do físico, né? Então, 1905 foi a data de publicação aí desses artigos do Einstein que realmente bagunçou um pouquinho a física aí. Beleza. Igor, podemos começar então aqui a nossa entrevista contigo aí. Antes de tudo, Igor, muito obrigado por você estar aqui. O Igor é um grande amigo que eu descobri nos últimos anos aí. Meio que sem querer, né, Igor? Meio que Sim, sem sim. querer. Eu dou aula no colégio que o Igor foi aluno, a gente não se conheceu lá, porque eu não fui professor do Igor lá, né? Não fui professor do Igor e a gente se conheceu por outras vias, né? De alguns amigos que conhecem o Igor, que são comuns, e acabou que a gente se conheceu e o negócio fluiu muito bem, né, Igor? Agora vamos lá, Sim. Igor, vamos começar aqui a nossa entrevista contigo aí. No ensino médio, cara, o que te levou, assim, por exemplo, vou fazer física. O que que te levou a fazer física? Conta pra gente aí. Como é que é essa experiência, assim, do chamado para fazer a física e ser um homem da ciência, vamos dizer assim? Sim. Então, eu basicamente, desde que eu era mais jovem, né, eu sempre quis ser professor. Sempre eu tive muito esse senso de vocação a ser professor. Sempre gostei muito de falar, sempre gostei muito de explicar as coisas para os meus amigos no colégio, desde o primeiro, segundo ano do colegial, eu já gostava de estar explicando as coisas, sempre foi algo que me atraiu bastante. Sempre gostei bastante de estudar, apesar de muito bagunceiro, né? Os meus amigos que estão aí participando aí sabem que eu também era muito bagunceiro, mas sempre gostei de estudar. Então, como eu gostava muito de matemática, a princípio, pelo menos até o meu nono ano ali, a minha intenção era ser professor de matemática, por gostar muito disso. E aí, quando cheguei ali no meu ensino médio, né, e eu tive contato com a física, logo no meu primeiro ano eu tive, pô, leis de Newton, tive Kepler, aprendi relatividade, então assim, foi uma chuva de conteúdo ali no meu primeiro ano, com o meu salvíssimo professor Manassés, lá do Cândido, grande professor, e aí logo nesse meu primeiro ano ele comentou, né, alguns conteúdos de física e tudo mais, e assim, principalmente as leis de Kepler, né, que eram a forma ali de você tentar investigar os astros, entender como que funciona o nosso sistema, aquilo ali realmente me cativou muito, sabe, a ponto de eu começar a ficar mais balanceado de se eu queria ser professor de matemática ou era de física, e aí conforme eu fui amadurecendo também no estudo, principalmente da doutrina da igreja, né, eu que sou católico, comecei a me aprofundar muito nisso, comecei a estudar mais a fundo filosofia e teologia, né, que a igreja quase que te obriga a fazer isso, e aí nisso eu comecei a descobrir que na verdade o que eu gostava muito era de investigar a realidade. Eu gostava de entender como a realidade funcionava, como o mundo em si, como as coisas aconteciam. E aí eu pude, assim, julguei da minha forma de leigo de que de fato a física seria uma das ciências que mais me ajudaria a estar entendendo como o mundo funciona, ou talvez por que que as coisas caem, ou que o Newton fez, né, de por que que a Lua, essa pergunta assim muito interessante, muito rica, e tipos de perguntas que foram me levando, né, a realmente gostar de física e querer cursar. Entendi, entendi, Igor. Deixa eu te perguntar uma coisa, porque essa live aqui é uma live biográfica, mas também ela é uma live, vamos dizer assim, de conhecimento mesmo. Se você não quiser responder, você fala, não, eu não quero responder não, porque isso diz respeito à minha vida pessoal, então, sei lá, você fica muito à vontade, tá, Igor, de não querer responder e Tranquilo. tal. Mas
que te chamou a atenção, por exemplo, nas leis de Kepler, cara? Vamos lá, vamos agora falar um pouco de técnica mesmo aí para o pessoal ver que a gente vai querer meio que tentar fundar algumas bases aí da ciência. O que te chamou a atenção nas leis de Kepler? Então, Pode quando me fascinaram e tal, mas... sim, sim. Não, então, o que que acontece? Quando a gente está ali no ensino médio, e principalmente na nossa adolescência, a gente tem muito a noção é o famoso ver para crer, né? A gente precisa estar conhecendo e investigando a realidade que a gente consegue sentir, né? Tudo que eu consigo tocar, ou que eu consigo ver, ou enfim, coisas que estão ao meu alcance. E aí, quando eu comecei a ter contato com as leis de Kepler, eu comecei a ver que o homem também conseguia investigar e também conseguia definir o próximo passo daquela coisa, mesmo sem propriamente estar em contato direto com aquilo. Fora que as leis de Kepler, elas quebram o senso comum que quase toda pessoa tem. Hoje, né, a gente vê atualmente essa discussão sobre terra plana e tudo mais acontecendo aí adoidado, e eu vejo que muita gente descredibiliza os terraplanistas. Só que eu vejo uma certa honestidade intelectual da parte deles que eu acho bonita. De realmente, eles olham... Você quer falar? Pode falar. Cara, olha só, isso que você está falando é muito interessante, porque tem uma live da semana passada que eu mencionei uma questão muito boa, que é o seguinte, eu sei que você não é terraplanista, eu também não sou. Então, Sim. só para fazer esse disclaimer aqui, Tem que né, deixar isso claro. exatamente, deixar isso claro, nós não somos terraplanistas, mas aí continua então, mas por que você considera o que eles dizem algo muito importante? Vai lá. Porque eu vejo que eles têm uma certa honestidade intelectual. Por que que eu acredito nisso? Porque, galera, se a gente olha para o nosso dia a dia, toda a forma como o mundo se movimenta, se assim a gente pode dizer, diz que a Terra é plana. Eu acordo e vejo o sol nascer num lado e se pôr no outro. Eu acordo e vejo que eu tenho a manhã e eu tenho a noite. E eu vejo as coisas se movendo, né? Eu vejo o sol se mover e não a terra se mover. Eu não sinto a terra se mover. Enfim, quando a gente olha para o nosso dia a dia, tudo nos indica de que o sistema é plano, né? Até porque eu não vejo essa curva da Terra, por exemplo, quando eu olho para o mar, ou quando eu olho até para minha rua, eu não vejo essa curva acontecer. E eu acho isso até engraçado, né? Tem alguns vídeos de alguns terraplanistas assim na praia, né? Com uma régua ali, falando: olha, gente, você não consegue ver a Terra fazendo curva aqui. Mas enfim, o que eu queria comentar é que, de fato, quando a gente olha para o nosso dia a dia... Pode falar. O que você está querendo dizer, então, no fundo, pessoal, é o seguinte, olha, a nossa experiência mais imediata é de que a Terra nós não vemos, vamos chamar assim, da esfericidade da Terra. Nós não vemos a esfericidade da Terra. Nem em termos de geológicos, a Terra é um geóide. Nem geóide é. Porque o geóide é uma linha média entre o oceano e o topo da... Enfim, nem geóide é. Mas vamos chamar de geóide, não vamos chamar de esfera. Perfeito. E aqui o principal é o que você está falando aí. É isso que você está querendo dizer? Isso, acho que o principal é isso, de que quando a gente olha para o dia a dia, a gente tem esse senso comum de que, pô, a Terra realmente é plana, porque a realidade me mostra isso. Só que quando a gente entra em contato, por exemplo, com as leis de Kepler, e a gente vê a forma como ele descreve o mundo, como ele funciona e se movimenta, você vê que aquela descrição faz muito mais sentido e é muito mais coerente com o nosso dia a dia do que talvez o sistema que a gente criou na nossa mente ao observar o dia a dia, ou talvez o que a gente já tenha visto previamente, né? Por exemplo, quando a gente investiga uma questão que eu acho interessantíssima e que as leis de Kepler vão falar um pouco disso, né? É por que o verão ele é mais rápido do que o inverno, por exemplo. Por que o verão não dura o mesmo tempo que o inverno, já que a Terra está parada e o Sol está rodando ao nosso redor? Por que eu não tenho, sei lá, 150 dias de verão e 150 dias de inverno? E aí você vai ver a lei das áreas lá em Kepler, né? E isso vai mostrar o quê? Vai mostrar que o verão, né, pensando no sistema como uma elipse, né, o planeta Terra não está no centro dessa elipse, a gente está localizado em um dos focos dessa elipse. Então, obviamente, o Sol, isso, o Sol vai estar localizado em um dos focos dessa elipse. Logo, o nosso planeta Terra que está girando na circunferência dessa elipse, né, a gente vai passar aqui perto do Sol por um período mais breve
do que o período que a gente está distante do Sol. Então, de fato, a gente tem essa questão da varredura ali das áreas e tudo mais, que começa a explicar mais como o nosso dia a dia funciona, como as coisas são, e eu acho que tudo isso, por ter quebrado o meu senso comum, eu acho que foi me fazendo cada vez mais me cativar pela física. E as leis de Kepler, como também as leis de Newton, foram me cativando para isso. Eu não me esqueço do Manassés explicando leis de Newton, quando ele pegava, por exemplo, uma caneta e jogava ela e dizia, gente, se nós estivéssemos no espaço no qual a gente poderia desconsiderar o atrito, a resistência do ar, essa caneta continuaria andando ad infinito. E galera, quando eu vi aquela explicação dele, eu de fato conseguia mentalizar ele jogando aquela caneta sem a resistência do ar ali e ela indo embora, sabe? Eu realmente consegui entender aquilo. Por exemplo, ele pegou a lixeira na sala de aula na época, né? E ele empurrava aquela lixeira e mostrava que o atrito do chão era que estava fazendo aquela lixeira parar. E não o próprio peso da lixeira ou coisa do tipo. E eu de fato imaginava ele jogando aquela lixeira e ela indo embora para o infinito, sabe? Uma viagem realmente muito louca, mas que de fato foi abrindo a minha mente e me fazendo, assim, de fato, me apaixonar pela física, sabe? Perfeito, Igor. E assim, eu não quero criar um cavalo de batalha aqui naturalmente. Você quer um prato, né? Meu filho tá querendo um prato agora. Filho, depois, filho. Agora você vai lá pra sala. Você, Ai, ai. é o que eu falei com ele, eu vou fazer a live agora, enfim. Mas assim, eu não quero ficar criando um cavalo de batalha aqui não. Porque assim, você vê, o que que serviu disso tudo? Serviu para despertar um interesse, não é verdade? Para querer ir mais a Sim, o fundo naquilo resumo dali. disso tudo é isso. É, assim, exatamente. Porque assim, hoje provavelmente você tem uma série de objeções a essas questões todas. Por exemplo, você fala assim, Com ah, certeza. você empurrar ali, a coisa vai pelo infinito. Bom, isso é uma impossibilidade lógica, porque Obviamente. isso é uma impossibilidade lógica mesmo. Porque o que é infinito? O infinito é aquilo que você pode acrescentar mais um. Como o infinito em ato não existe, porque senão, faz em ato, né? Cheguei no infinito. Opa, você chegou? Não, você ainda pode acrescentar. Então você não chegou. Então, essa coisa do pode ir até o infinito, né? Bom, a gente sabe que não é assim. Mas aquilo, de certo modo, te encantou, né? Isso Sim, que é o barato. E aí, um depoimento bem pessoal mesmo. Hoje eu estava até falando com uma aluna lá no colégio que eu dou aula. Ela virou e falou assim: Rodolfo, eu queria saber o que você acha do Mundo de Sofia, né? Aquele livro Mundo de Sofia do Jostein Gardner. Eu falei assim: olha, eu vou te ser bem sincero, eu falo até meio envergonhado. Falei para ela: foi o livro que me despertou interesse para filosofia quando eu era lá muito jovem. Só que hoje eu tenho uma série de restrições ao livro, porque ele tem uma tendência um tanto quanto perfeito. hegeliana, não sei o quê, mas eu não posso negar que foi o livro que me despertou interesse. Então, assim, é a mesma coisa. Hoje, provavelmente, quando você fala essa coisa assim, da Terra, não sei o que, não sei qual. Porque me explica uma coisa, não é assim, Igor? Quando você pergunta lá para um aluno de física, esse corpo aqui está em movimento ou está em repouso? Você precisa de um referencial, não é assim? Perfeito. É Perfeito. a descrição kepleriana, pelo que me parece, ela parte do pressuposto de que o sujeito já está admitindo que o Sol é referência, em última instância. Sim, com Porque se eu certeza, com certeza. de certo modo, admitir que a Terra é referência, ou eu sou a referência, isso está valendo também, e a Terra vai estar em repouso nesse sentido, e é de fato o Sol que vai estar se movimentando, etc, etc. Me corrija se eu estiver errado, Igor. Perfeito. E outra, professor, acho que até se o senhor quiser comentar, eu acho que até as próprias cinco vias ali de São Tomás, de certo modo, também tem uma certa relação com isso, quando a gente pensa no motor imóvel e tudo mais, nessa noção até de início e pensando na questão do universo como um todo, vai até um pouco de encontro com essa questão que a gente falou de que não tem como eu pensar, sei lá, naquela caneta que o professor comentou, indo até o infinito, né? Sendo É, infinita essa definição que o senhor deu. Então, de fato, eu vejo que às vezes o Igor do ensino médio não é o mesmo Igor de hoje, né? Mas eu vou sempre ser grato pelo Igor do ensino médio ter me trago aqui hoje. Então acho que esse é o ponto. então, assim, a coisa teve um interesse ali, ou seja, mesmo que você hoje possa falar assim, pô, eu tive objeções ali. Hoje eu tenho objeções em relação àquele ponto. Mas é inegável que aquele ponto ali foi extremamente importante para eu poder avançar aqui na minha vida. Perfeito. E é bacana você dar esse depoimento, falar das leis de Kepler e tal, né? Porque assim, no fundo, se a gente levar em consideração, isso é apenas uma descrição mais, vamos dizer assim, mais harmoniosa apenas, né? No fundo, ou não. Porque Perfeito. Não, é isso aí.
eu poderia descrever, por exemplo, o sistema geocêntrico como um sistema possível, por exemplo, né? Ele é um Sim, sistema. Porque muita gente tem a tendência de achar assim, por exemplo, o Benedictus, meu filho mesmo, ele vê perfeito. Entendi o que você falou. meu filho ele vê esses programas de YouTube que de vez em quando ele pede para botar, de planetas e tal. Se você chegar para ele e perguntar assim, Benedictus, fala aqui a ordem dos planetas, ele vai te falar a ordem dos planetas todos, porque ele tem essa imagem, vamos dizer assim, heliocêntrica na cabeça dele. Tô falando de você, filho. Então, você escutou ele falando, tá falando de mim, é? Sim, Escutou? sim, sim. Escutei. Então, assim, ele tem essa imagem heliocêntrica. A grande dificuldade, acho que hoje, me parece, é quebrar a perspectiva contrária nos alunos. No outro dia, Com certeza. não, tem uns 2, 3 anos eu estava falando isso para um aluno, dessa diferença de perspectiva, de centrar no Sol, centrar na Terra. Ela falou assim, não, pô, se eu for lá para o espaço, eu vou ver o Sol parado e a Terra se movimentando. Eu falei, não, cara, não é que você vai ver o Sol parado e a Terra se movimentando, é que você está tomando você como referencial em repouso em relação ao Sol. Aí Sim, o garoto ele não abstrai isso por nada, Igor. É não. impressionante. Não, e outra, nesse comentário que você falou, já entraria numa coisa que eu não sei se a gente comentaria mais pra frente, mas até essa questão de referencial vai muito de encontro com o que o Einstein falou, né? Basicamente o que ele vem discutir da relatividade é exatamente essa questão de referenciais, né? De que o tempo, a gente vai ter a dilatação do espaço-tempo para determinados referenciais, enfim. Então, realmente é uma discussão bem profunda mesmo, né? Na física também a gente discute um pouco essa questão de se existe de fato um referencial universal, se assim a gente poderia pensar, talvez o centro do universo ou coisa do tipo, mas de fato é meio complexo eu tentar pensar isso, abstrair uma coisa desse tipo, porque seria difícil até de eu investigar essas questões, né? Então, realmente não é nada simples essa discussão. E você quebrar esse paradigma, se assim eu posso dizer, eu acho que é o bonito da vida de estudo, né? Quando você realmente rompe com isso e você tem uma nova visão, uma nova compreensão, acho que isso que é a beleza da vida de estudo. É aquilo que Mas, eu falei numa live, acho que foi a live da quarta-feira passada, cara. Se o pessoal for uma semana atrás, numa das lives que eu fiz, dessas sozinhos mesmo, eu falava esse tipo de coisa, olha, a beleza do pensamento socrático é exatamente isso, você se esvaziar daquelas crenças que você tinha por reconhecer o seguinte, pô, isso aqui eu não sei, cara, né? sim, Ou aquilo que eu achava que era muito seguro, né? Por exemplo, essa questão que as pessoas estavam falando desse aluno, por exemplo, o garoto não conseguia compreender, Igor, assim, que ele estava tomando ele mesmo como referencial quando ele falou assim, não, porque se eu for para o espaço, eu vou ver o sol em repouso. Né? Você vê, o garoto ele não conseguiu perceber que se ele está vendo o sol em repouso, é porque o sol está em repouso em relação a ele. Em relação a ele. sim. Aí você vai ver a Terra se movimentando lá. Então ele não era capaz de fazer esse tipo de abstração. O, Pode falar. não, não, pode seguir. Eu ia falar uma coisa aqui, mas eu até me, Então, assim, me, me eu perdi acho que já. o grande barato do cara que busca a ciência, ciência no sentido de episteme, né? Do conhecimento ali fundamentado, é ele, em algum momento, ele ter que se despir dessas crenças dele mais vamos dizer assim, consolidadas, que não correspondem a uma reflexão, vamos dizer assim, profunda do que a coisa é, né? Agora, Perfeito. posso passar para o próximo tópico aqui? Pode, pode. Vambora. Agora é o seguinte, então, o que te motivou foi esse fascínio, então, pela ciência, pela essa descoberta de coisas que, por exemplo, você fala assim, caraca, isso aqui eu não sei, isso é maneiro pra caramba, isso aqui eu também não sei, e é maneiro pra caramba. Isso aí. A ciência, ela permite isso, né? Você está constantemente diante de coisas que são maneiras pra caramba e você pode ir avançando, 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 né? Agora, a questão é, como é que foi a sua transição, Igor, do ensino médio para a graduação, para a licenciatura de fato, para a graduação, para fazer a faculdade de física? Como é que foi essa transição e essa adaptação? Perfeito. Estão me escutando ainda? Só para saber. Tá, o som estava melhor, agora está pegando mais o som ambiente aí, mas está tudo bem. Ah, não, tá tranquilo então. Então vou colocar o fone mesmo. Porque eu pensei que podia a emoção, sei lá, tá muito alto ou coisa do tipo. Não, o som tá Mas bom, o som tá bom. Mas é porque quando você fala assim, sem estar é, com. fica muito diferente.
acaba ficando um pouco mais no ambiente. Mas sem problema, pode manter do outro jeito Não, se você não. quiser também, Igor. Não, tranquilo. Então, só comentando com vocês, deixa eu chegar meu microfone um pouco para cá, que aí minha voz não fica muito alta. Só comentando sobre isso, né, professor, que ao mesmo tempo que eu tive essa vontade muito grande de querer cursar física, eu cheguei a ter um pouco de dúvida se era física ou engenharia. Mas graças a Deus, assim, o meu segundo ano foi o ano que eu me dediquei a descobrir a minha vocação, sabe? Meu segundo ano do ensino médio. Foi o ano que eu realmente busquei, sabe, entrar nessa vida interior de descobrir qual era a minha vocação, porque realmente seguir a vida da engenharia e a vida da física são coisas bem distintas, né? Então realmente eu me debrucei sobre isso e realmente decidi fazer a física. Graças a Deus descobri o Cefet aqui em Petrópolis, então é uma ótima universidade, então pude vir aqui para o próprio Cefet, só que entra um grande desafio, né? Que é exatamente que envolve essa pergunta que você acabou de fazer. Que, por exemplo, quando a gente sai do ensino médio, né? E isso eu vou falar aqui baseado em números, até para não soar muito ofensivo, e é claro que eu me incluo nesses números também, mas 95% dos brasileiros saem do ensino médio sem saber matemática básica. E eu, obviamente, não sou nenhum diferenciado que fazia parte dos 5%. Eu estava lá nos 95% que saíram do ensino médio sem saber matemática básica. E aí eu me recordo, não tem como se esquecer dessas memórias fundamentais que a gente cria, mas numa das minhas primeiras aulas da faculdade, no qual a gente tinha o curso de pré-cálculo, né, que a gente chamava de funções, e aí o professor foi resolver uma equação no quadro, né, uma equação de primeiro grau, e aí era, por exemplo, 2x é igual a 3. E aí você passa o 2 para o outro lado dividindo, né? 2x igual a 3, aí vai ficar x que é igual a 3 dividido para 2. E aí eu falei, ô professor, o que que você acabou de fazer aí? Aí o professor olhou para mim, assim, com uma certa cara de, confesso que de desprezo, do tipo, cara, como eu vou te explicar isso agora? O que que você tá fazendo aqui? E essa foi literalmente a pergunta que ele me fez na aula, tipo, cara, que você está fazendo aqui? Como assim você não sabe me responder essa pergunta? Como assim você está fazendo essa pergunta para mim? E ele até carinhosamente me explicou, né, após fazer essa, que eu posso chamar até de uma certa humilhação, eu pelo menos me senti bem envergonhado, mas assim, envergonhado não do que o professor me submeteu, mas da minha própria condição de não saber aquilo. E aí eu e aí ele explicou, né? Ah, no caso, passa a dividir, não sei o quê, deu a explicação toda, mas eu saí daquela aula, sabe, realmente bem reflexivo do tipo, cara, o que que eu tô fazendo aqui? Eu quero fazer física e, cara, eu não sei o básico do básico, né? Eu tenho até alguns amigos que têm esse bordão de, cara, isso é o básico do básico, né? Hoje eu brinco com isso, mas eu já fui o cara que não sabia o básico do básico. E aí realmente você entra numa jornada de luta contra o tempo. Eu, graças a Deus, assim, pude sempre me dedicar à vida de estudo. Então, rapidamente eu descobri essa minha deficiência. E aí eu tentei, assim, loucamente correr atrás do tempo para recuperar toda a matemática que eu deveria ter aprendido nesses 13 anos, né, que a gente passa aí no colégio, 15 anos aí, sei lá. Por esses mais de 10 anos que eu passei no colégio estudando matemática e devia ter aprendido e não aprendi, em parte por culpa minha, mas em parte por culpa do próprio método de ensino, do próprio sistema. E, e aí eu fui em sei. Me permite aqui uma crítica ao nosso sistema educacional, que é o seguinte, cara, isso não foi só um problema, não foi só um problema seu, não. Mas veja bem, o que que eu quero dizer com isso? O que que eu quero pegar esse gancho aí? Eu dou aula para alunos que normalmente vão para intercâmbio lá nos Estados Unidos, tá? Os alunos, quando eles vêm para mim, eles foram para o intercâmbio e voltaram, né? Eles já voltaram quando eles chegam no ensino médio. Eles vão normalmente no nono ano ali, primeiro ano para o ensino médio. Do ensino médio, voltam às vezes ali na metade do segundo ano, ou até voltam na metade do primeiro ano mesmo. Foram num ano, enfim. O que eu percebo, cara, é que o aluno, quando ele volta dos Estados Unidos, ele, quando ele volta, ele chega e fala o seguinte: olha, não, lá nos Estados Unidos eu era o rei da matemática. Eu era muito bom em matemática, química, física. O garoto ele vai, ele vira o rei da matemática lá. Aí você para pra pensar, porra, cara, mas aquele país ele tem uma produção de prêmios Nobel de matemática, de Nobel não, mas assim, Nobel, no caso de matemática, é a medalha Fields, né? Mas assim, Nobel de física, química, os caras são, pô, né, os melhores laboratórios, os melhores
cursos dessa área de física, química, enfim. O que os caras têm lá? Eles têm uma educação básica fuderosa, assim mesmo, para poder falar o seguinte, não, aqui a gente dá uma base de matemática. Não, não tem. Eles não têm. O cara lá nos Estados Unidos, ele entra praticamente no ensino superior sem dominar a matemática como o nosso aluno aqui em geral domina. Mas aí tem uma diferença. Os princípios físicos, o garoto ele entende. Entende não por conta da matemática, mas por conta de ter sido feito todo um trabalho. Não sei se você já viu um vídeo, Igor, na internet de um professor de física, dois professores de física fazendo aquelas aulas lá no FRJ, quando eu fiz física, quando eu fiz alguns Já vi. física lá e cálculo, o cara, eles vão lá, giram uma roda de bicicleta, outro Sim, segura, vamos. sai girando, né? Sim, Ele sai girando. Então, assim, onde eu quero chegar com isso? Numa aula dessa, onde o garoto vê a coisa acontecer, onde o professor não está preocupado ali com a matematização, é muito mais fácil o garoto entender o princípio físico que está por trás daquilo dali, porque depois a matemática em si mesma você pega e ensina ele ali de modo mais rápido. Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. E tô eu acho entendendo, perfeito. falta essa questão da noção de física em termos de fundamentos. Não, você vê que não é fundamentos matemáticos, é fundamentos de física. Porque, em geral, Perfeito. uma das brigas que eu tenho, que é uma briga filosófica, mas que vai tocar lá na física de fato, é com relação às definições mais básicas. Por exemplo, o que é movimento, por exemplo? O que é um número? E aí, veja bem, eu me pergunto, será que o sujeito que está na faculdade de física, ele está estudando a física no nível do fundamento, ou seja, o que é de fato o movimento, né? Para dar uma descrição, uma definição de movimento. Porque um dia, por exemplo, Igor, te confessando com toda sinceridade, eu fui assistir uma aula da Unifesp, se eu não me engano. Era uma professora Univesp. da Unicamp, era um professor da Unicamp dando aula. Era um professor da Unicamp no YouTube dando aula de física, e ele chegou e definiu assim, não, então, e o tempo? Ele estava definindo lá, definindo algumas coisas. Cara, quando ele definiu o tempo, ele falou assim, não, o tempo é aquilo que você marca no relógio. Eu falei, porra, cara, assim, como é que o sujeito que está dando aula, ou seja, nós estamos falando de um sujeito que é um senhor doutor, tá entendendo? Está definindo o tempo como aquilo que você marca no relógio, o tic-tac do relógio. Pô, isso é uma definição muito pueril, na verdade. Ou seja, o sujeito não está indo na fundamentação. Se você pergunta, por exemplo, para um matemático o que é um número, ele fala, o número é uma ideia. Mas peraí, você já ouviu falar em número quantitativo e número qualitativo? Né? Por exemplo, que o número quantitativo, sei lá, você tem um e tem a unidade, que seria a qualidade. O que seria o 2? O 2 ele parte do pressuposto de que o 1, a realidade mesmo ela é múltipla, então gera a diferença dela, a própria entidade das coisas gera o outro, e o outro já é em si mesmo uma dualidade, ou seja, o sim e o não. Só um minutinho. Então, Tá. assim, E aí é bom que eu vou comentando. em geral, E, eu percebo isso então, Igor. Assim, falta essa distinção fundamental. Não é verdade? Pode continuar. não, Não, perfeito. Eu acredito que falta essa distinção e eu acho que até uma das coisas assim que de certo modo eu posso dizer que pune aí a física, né, é no que diz respeito a esse afastamento da física moderna à filosofia, porque aí a gente perde a noção de algumas definições que a filosofia vem trazer pra gente e que vão ser fundamentais para eu criar as teorias físicas e tudo mais. Por exemplo, essa questão do tempo que você comentou. Professor, você pergunta a definição de tempo para qualquer professor de física ou de matemática, ou ele vai te dar uma volta muito grande para explicar aquilo, ele vai talvez ir lá para relatividade ou coisa do tipo, ou ele vai te dar uma explicação muito pueril, como essa de o tempo é o que marca no relógio. E eu, Pô, por exemplo, sempre tive essa insatisfação com certas definições. E aí, lendo o Trivial, né, o meu tá até aqui que eu estava usando ele hoje, mas aí lendo o Trivial, a irmã Miriam Joseph, ela dá uma definição de tempo ali que eu achei assim sensacional e simples. Ela diz: tempo é medida de mudança. E assim, uma definição extremamente simples, com palavras simples e que matou o que é tempo.
tempo é medida de mudança. O tempo mede como as coisas mudam. Então, por exemplo, se eu tenho tempo lá anual, então eu estou medindo a mudança dos anos, né? Se eu tenho o nosso dia a dia aí, o tempo de 24 horas, eu estou medindo o dia e a noite. Então, tempo é medida de mudança. Ponto. Uma definição simples, clara, objetiva, que abarca tanto a parte filosófica quanto a parte física e que veio aí de uma freira. Não, vem lá da física aristotélica, né, em última instância. E isso é uma das coisas, uma das grandes revoltas, Igor. Quando você escuta um cara chegar e falar assim, não, porque a física aristotélica foi superada. Eu falo, pelo amor de Deus, o cara não leu nada da física aristotélica, está fazendo um comentário desse. Chega a ser assim, mas é aquele negócio, né? Não dá nem para falar que é desonesto, porque o cara não tem noção da ignorância dele, de Não. saber uma definição. Essa definição está na física, é uma definição aristotélica, né, de tempo. Que é quando você fala, quando o tempo é a medida da mudança, a medida do movimento, a medida da mudança, você precisa definir o que é mudança. Aí você vai ter que trabalhar com as noções de potência e ato, ou seja, de que o movimento vai ser o quê? A mudança é a passagem da potência ao ato, né? Aquela ato ou transformação em ato daquilo que é potência enquanto tal, que é passar da potência ao ato, ou seja, algo que tem potência para ser. Quando ele passa da potência para o ato, houve mudança. E o tempo é a capacidade de você medir exatamente isso daí. Por isso, sei lá, um segundo é definido, não sei quantos, 9 bilhões, não sei quantos milhões de oscilações lá de uma transição quântica do átomo de césio, né? Assim, mas aquilo ali é Sim. arbitrário. Mas os caras escolheram, falaram assim, não, isso aqui vai ser, nós vamos definir isso aqui como sendo um segundo. Um segundo, Sim, né? sim. Assim, então, assim, nesse Não, sentido, pode falar. e outra questão também que você comentou, essa questão de potenciato, e eu acho esses conceitos aristotélicos ali, quando a gente entende eles e traz esse conceito aí de mais de 2.000 anos para aplicar hoje em dia, ele esclarece muito mais as coisas do que as próprias definições complexas de hoje em dia. Por exemplo, eu adoro essa questão de potenciato quando a gente aplica, por exemplo, sei lá, tentando pensar o que é potenciato, né? Toda mulher é uma mãe em potência. Toda mulher tem potência a ser mãe. Quando essa mulher engravida, ela virou uma mãe em ato primeiro, se assim a gente poderia pensar. Ela está ali no que a gente chama ali do processo para se tornar mãe. E quando ela ganhou aquele filho, ela está sendo mãe em ato segundo. Então, enfim, são algumas definições assim breves, né, como potência e ato, né, que de fato clarificam muito a nossa noção do dia a dia, que às vezes não, né? Que foram se perdendo ao longo da história e talvez criando essa tempestade de ideias aí que no final das contas a gente não entende nada, né? É verdade, Igor, é verdade. Bom, pô, o papo está muito bom. Podemos continuar? Pode continuar. Então vamos lá. O negócio é o seguinte, então, em determinado momento, então você percebeu e falou assim, caraca, maluco, a faculdade aqui vai me arrancar o couro, porque eu não sei matemática, né? Eu não sei matemática, vai me arrancar o couro. O que que você fez, Igor? Como é que você correu atrás assim do Isso lucro? aí. Você correu atrás do prejuízo, Então né? vamos lá. Correu atrás do lucro. Exatamente. E aí vamos lá. Descobri essa minha carência, né, essa minha deficiência na área de matemática básica. E aí eu falei, cara, preciso investigar isso, preciso estudar isso. E aí fui procurar nos meios que eu tinha, né? Na época eu fui procurar no YouTube, encontrei até uma playlist lá completona do Ferreto, de assim, 50 videoaulas sobre matemática, de quase 1 hora cada uma. Aí quando eu olhei para aquilo, eu falei, é sério? É sério que é isso tudo aí que eu vou ter que assistir para depois começar a estudar a matéria da faculdade? E assim, gente, só para resumir essa história aqui, né? Eu infelizmente vinha até a reprovar em pré-cálculo no meu primeiro período, porque realmente não deu para recuperar esse tempo perdido. E aí eu me debrucei nas minhas férias ali firmemente a estudar a matemática básica. E aí eu voltei, né, na minha segunda tentativa aí, pô, muito mais firme ali, quase como um aluno chato da turma, sabe? Perguntando tudo, comentando tudo, ó. Aquilo ali passou pro outro lado dividindo, porque você tem uma igualdade, então o que faz de um lado faz do outro, quase sendo o papel do aluno chato, né? Então, realmente, o que eu fiz foi buscar na internet, que era o meio que eu tinha, de estudar essa matemática básica com playlist e tudo mais. Hoje eu pretendo até estar gravando ainda esse ano uma playlist de matemática básica para o meu canal no YouTube, porque eu peguei um aluno, né, de curso militar. Então eu tô tendo que dar aula de matemática básica inteira para ele, porque é o que vai cair no concurso dele. Então eu falei, cara, vou aproveitar que eu já tô aqui explicando isso para esse cara e vou ver se eu consigo elaborar uma aula
de matemática básica aí para postar lá no meu canal. Então, se Deus quiser, esse ano eu consigo estar postando esse conteúdo. Mas você tem hoje, quem não gosta de estudar pela internet, né? Você tem livros. Eu recomendo fortemente a coletânea do Gelson Iese, de Fundamentos da Matemática. Eu aqui, por sorte, não tá nem aqui, tá perdido em algum lugar, porque eu uso muito, que eu tenho um volume único, né? Então eu dei muita sorte de achar um volume único, porque essa coletânea ela é bem grande. Mas seria essa outra forma de você estar buscando isso. Ô, gente, todo mundo tem aquele livro do ensino médio de primeiro e segundo ano jogado na gaveta. Eu te garanto que esse livro não é o melhor de todos, porque se ele é didático, ele não é o melhor de todos, mas eu te garanto que para recuperar a matemática básica, ele já vai servir de grande ajuda para você buscar esse conhecimento. Então, de fato, o que tem que fazer não tem fórmula secreta para aprender matemática básica. O macete que eu ensino para vocês é sentar a bunda na cadeira e estudar e fazer exercício. Assim, o macete que eu digo é esse, é fazer exercício. Então, foi isso que eu fiz, foi assim que eu busquei aprender isso e cada um investiga isso do meio que pode, né? Eu, graças a Deus, tinha acesso à internet. Então foi produtivo para mim. Quem não tem pode estar buscando livro. Quem não tem livro também pode estar perturbando um vizinho ou um amigo que saiba aquilo. Mas o importante realmente é buscar entender aquele conteúdo e resolver exercício, ir estudando e se aprofundando. É aquele ditado que fala do latim, mas é aplicável à matemática também. Matemática aprende-se com as mãos, não é assim? Perfeito. Perfeito. E, professor, só um comentário, que tem uma galera que tá mandando alguns comentários no chat que eu tô lendo, tô achando muito maneiro. No final a gente vai respondendo esses comentários e tudo mais. Então, se você tiver para comentar alguma coisa, vai mandando aí que eu vou subindo aqui na conversa e a gente lê no finalzinho. Isso, a Show? gente... Beleza, Igor. Boa. Se quiserem mandar pergunta aí pro Igor aí, podem mandar também. Pode mandar direto aí, porque o Igor não tem chororô, não. A questão é, você vê que a barata é a sinceridade, né, Igor? Você falou, não, olha só, pô, cheguei lá, pô, não sabia nem que, na verdade, tinha que dividir o número dividido dos dois lados, e, né, e, no caso, ele passava dividindo porque de um lado ele meio que desaparecia porque acontecia a divisão ali automaticamente. Você vê que é uma coisa que a gente passa o ensino médio inteiro sem saber, e aí que entra o problema, às vezes, o professor de matemática pega e fala assim, ele passa por outro lado dividindo. Pô, a operação não é bem essa, é como você mencionou aí, pô, você divide Falou tudo. né? Você É isso que eu ia falar agora. divide. O próprio cara que ele tá ali no ensino médio, achando que entendeu alguma coisa quando dizendo passou pro outro lado dividindo, na verdade esse cara também não entendeu nada, entendeu? Esse cara ele tá ali reproduzindo um método. Por isso que eu, enquanto professor de física, sempre que eu vou ensinar a física para alguém, não espere de mim aprender fórmulas de física com um macete do tipo sorvetão, fumar, o vovó viu o vovô deitado não sei aonde. Cara, não é assim que se entende física, gravando formulinha. Se você quer gravar formulinha, cara, aí vai ter vários professores aí no YouTube para te ensinar isso. No próprio colégio vai ter. A física que eu pretendo transmitir para os meus alunos, não só nos colégios que eu dou aula, dos que eu já dei, e dos alunos que eu tenho quando dou aula particular, ou até no meu próprio canal, quando eu for postar esses conteúdos, vocês vão ver que eu vou sempre reprimir essa questão de formulinha, de macetinho, porque isso não é uma coisa de quem realmente quer se debruçar sobre aquele conhecimento e investigar como aquela forma está descrevendo a realidade. Porque se você gravou um macetinho, se você não entendeu da onde aquilo veio, igual, sei lá, o Newton, pô, disse lá que a força é igual a massa vezes a aceleração. Da onde esse maluco tirou isso? Por que a força é igual a massa vezes a aceleração? Entendeu? Por que velocidade é igual distância sobre tempo? Então, realmente, a gente tem que buscar se aprofundar e entender da onde vêm as coisas. E aí, quando a gente começa a fazer isso, a gente cai aqui nessa live na filosofia, né? Porque sem ela, a gente jamais vai entender da onde esses conceitos mais primordiais nasceram e surgiram, né? É verdade, é verdade. Bom, eu vou avançar na pergunta aqui, Igor. E aí, o que aconteceu então quando você começou a engrenar de fato na faculdade? Você falou aí, eu fui aluno de cálculo de uma professora que ela é autora de um livro de cálculo que se usava lá na FRJ, foi aluno da Maria Cândido Morgado. O pessoal, o pessoal usava Que o livro dela, livrão. eu fui aluno dela. Ela era muito boa professora, simpática, sempre atenciosa. Eu consegui passar ali no sufoco, mas eu passei também. Era cálculo um direto, sabe? Porra, foi punk o negócio, cara. Mas ela era muito atenciosa, sabe? Sempre recebia a gente na sala dela quando tinha dúvida, sabe? Um negócio muito legal. Mas assim, é,
Enfim, você entendeu então, pô, eu tenho que sentar o rabicó na cadeira, não é isso? Tem que Isso sentar aí. o rabicó na cadeira, botar minha mão para trabalhar, porque automaticamente meu intelecto ativo, em termos aristotélicos, vai trabalhar também. Então, veja, aí você começou a entrar nessa engrenagem. A engrenagem começou a andar. Você falou, pô, o negócio tá indo. Como é que foi a sensação da coisa começar a andar, andando, Igor, assim, na faculdade de física? Como é que você falou, porra, agora a coisa parece estar andando? Claro, Igor, eu não tô falando assim, porra, não foi assim da noite pro dia. Pô, Não. às vezes tem uma queda, tem uma disciplina mais difícil, pô, vou acabar reprovando essa porcaria aqui, aí a gente reprova mesmo. E tipo assim, pô, rebola pra frente, dá aquela desanimada, dá aquela brochada. Mas, pô, depois você vai lá, pô, vamos lá. Cara, não é para desistir. Conta pra gente essa coisa, de repente, porra, eu percebi que a roda tava andando, mas Isso aí. aí aquela coisa, né? A força de atrito estático é maior do que a força de atrito dinâmico, ou seja, para você empurrar o armário, você faz muito mais, mas depois que ele anda, para continuar andando é mais É mais fácil. tranquilo. Então, como é que Perfeito. foi a força inicial que você teve que fazer aí para a coisa começar a andar de fato, definitivamente? Como é que foi isso aí, Então, em termos intelectuais? teve esse primeiro choque, que foi esse atrito estático mais difícil, que foi realmente aprender a matemática básica, né? Mas posteriormente a isso, o que eu posso até definir isso como um marco na minha vida, e o bom que eu tô vendo ele bem acessível aqui, então eu vou pegar, porque eu estava usando ele numa reunião que eu estava tendo agora de um grupo de estudo, mas assim, realmente o que eu posso chamar de um marco para mim foi assim, esse livro aqui, que é o livro da vida intelectual. Eu vou até deixar aqui por mais tempo. Mas quando eu terminei a leitura desse livro, eu lembro que foi até na virada do ano, né? Então isso foi do meu segundo para o meu terceiro período. Então eu já estava indo para cálculo um, né? Porque pensa, meu primeiro período eu reprovei, depois fiz função, então estava indo para cálculo um. Então foi quando realmente eu li esse livro e, cara, eu entendi que a vida intelectual ela pressupõe um método. Ela pressupõe uma rotina, ela pressupõe uma organização, ela pressupõe um controle de espírito, um controle do teu corpo, uma saúde não só mental quanto física. E aí você tá ali na universidade e que essa vida de estudo pressupõe um modelo. Não vou dizer que é um manual, porque a vida intelectual ela é independente, cada um segue a vida intelectual como bem definir, mas ela se tem um modelo, né, para você seguir essa vida intelectual, e eu julgo que todos que estamos na universidade decidimos seguir a vida intelectual, por mais que não saibamos disso. Então, eu realmente comecei a Existe, descobrir. existe um princípio que norteia as pessoas. Cada um tem que descobrir, a partir desses princípios, onde vai, na verdade, Perfeito. criar a rotina, né? Isso que você está Isso querendo aí. dizer. Exatamente. E o resumo daquela ópera ali, para quem até não tiver interesse em ler o livro, são os 16 conselhos que São Tomás de Aquino dá para a vida de estudo. Quando um frei, né, perguntou a ele como seguir na vida de estudo, ele deu 16 conselhos e nesse livro o Padre Sertignan se aprofunda nesses conselhos. E aí foi ali que eu comecei a entender que a coisa tinha um método. Então eu me organizei, defini horários de estudo, defini horários de exercício, comecei a organizar minha vida e, cara, eu voltei no meu próximo período. Os meus amigos aí presentes aí na live, aí, o pessoal me chamava até de maluco, mas a minha faculdade começava às 6h30 da noite e ia até 10h30 da noite, e 2 horas da tarde eu estava na faculdade já, sentado lá na biblioteca com 2, 3 livros e estudando. Todo santo dia, essa era a minha rotina, é criar uma rotina. A vida intelectual ela pressupõe uma rotina de estudo. E aí eu comecei todo santo dia. O que esse maluco tá fazendo aqui na biblioteca? Todo dia, de 2 até 6 horas estudando. Ele não come, ele não bebe, ele só estuda. E aí você começa a ver a outra beleza da vida intelectual, que são as pessoas que te rodeiam, os pares da vida intelectual. Foi aí que eu conheci grandes amigos como Santiago, João Gabriel, o William, alguns que estão até presentes na live, que falaram assim, cara, esse maluco tá sentado aqui o dia inteiro estudando, vou sentar com ele também. E aí você começa a investigar a física com os seus pares, com os seus amigos, com pessoas que querem investigar aquilo com você. E aí tudo se torna mais divertido, começam a surgir bordões do tipo você não quer nada, ou o básico do básico, enfim. A coisa. As piadas herméticas da própria física, você começa a fazer piada que Exatamente. o cara entende, né? Isso é muito legal. Exatamente. E aí tudo começa a fluir, tudo começa a caminhar melhor, e aí de fato a coisa
começou a ir melhor. Comecei a tirar boas notas, tive um baita professor de cálculo, e esse aqui eu não preciso omitir o nome, porque também é um grande amigo meu, que foi o professor Leandro, que assim, é aquele professor que você tem medo, né? Pô, vou ter cálculo com o Leandro, caraca, que desespero. E basicamente foi esse desespero que eu também tive. E assim, passei em cálculo com ele ali, que é 7,1. Sabe, passei raspando, pô, geral indo pra PF, e eu ali tendo passado com aquele 7,1, mais alguns amigos meus, eu falei, cara, valeu todo santo dia eu ter chegado aqui 2 horas da tarde, pegar esses 700 lotado, com esses monte de maluco falando um monte de asneira que eu tô estressado, mas valeu a pena. Então eu acho que o marco pra mim foi isso, realmente me organizar e começar a me debruçar sobre essa vida intelectual, entender que já que eu tô na universidade, eu me dediquei à vida intelectual, então, como tal, eu devo buscar da forma devida, né? Então, o resumo em síntese é esse aí. E vem cá, agora um parênteses aqui para o momento humor. Da onde vem a expressão que é nada? Ah, isso aí eu adoro explicar. Eu adoro explicar como surge esse bordão, porque ele é muito antigo, né? Eu uso esse bordão assim desde o meu ensino fundamental. Lá no meu nono ano eu já usava esse bordão, que na verdade não era um bordão, se tornou um bordão de tanto eu usar. Porque o que que acontece? Eu tinha os meus amigos ali, né? A gente estudava num colégio de bairro, né? O Paula Buarque. Então, geralmente, colégio de bairro, acaba a aula, ficou todo mundo no corredor conversando, na entrada do colégio, ou na rua, enfim. A gente sempre vai em algum lugar se reunir. E aí era de praxe, da minha parte, né? A prática de quando chegava na roda dos meus amigos, falava assim, cara, acabou a aula, tu não quer nada, cara. O que que tu tá fazendo aqui? Vai pra casa estudar, vai pra casa fazer uma coisa, tu não quer nada. Então toda vez que eu me encontrava com os meus amigos que não estavam estudando, que só tava fazendo bagunça, que não realmente não queria nada, eu ia e falava com eles, falava, cara, tu não quer nada, hein? E aí os meus amigos revoltados, que eu também era um quer nada, falava assim, aí quando os meus amigos me viam em algum lugar, pô, Igor, tu não quer nada, hein? O que que tu tá fazendo aí? Devia estar estudando, fazendo alguma coisa. E aí a coisa foi tomando uma proporção maior, cada um chamando o outro de quer nada, tu não quer nada, tu não quer nada, tu não quer... Quando eu vi, assim, virou meu bordão algumas pessoas me chamaram até de quer nada, mas o que eu acho até bonito do surgimento desse bordão é que é quase um resumo do nosso século, né, professor? Ninguém quer nada hoje em dia. Então, virou praticamente o meu a forma de cumprimentar os meus amigos era através desse bordão. E aí, cara, tu não quer nada, hein? E aí realmente a coisa virou um bordão, porque nenhum amigo meu queria alguma coisa. Então, realmente eu sempre abordava eles falando: "Tu não quer nada, hein? Tu não quer nada". E aí a Cara, coisa pegou. muito bom, muito bom. Bom, então assim, aí você percebeu então que a roda começou a engrenar, e engrenou, né? Porque assim, você viu que você passou, teve a dificuldade lá e tal, inicial, teve uma dificuldade de entender que tem que ter uma rotina. Depois a gente vai responder uma pergunta que foi feita, a gente vai tentar responder uma pergunta que foi feita aí sobre, pô, questão às vezes você ficar desmotivado, porque isso acontece, né? É a coisa lá do, vamos dizer assim, do Frodo, né? Do Senhor dos Anéis. Pô, o cara sai lá com o anel e às vezes ele fala assim, pô, cara, eu quero desistir desse troço aqui, cara. Aí tá lá o Sam, né? O amigo dele. Não, meu irmão, vamos lá, porque você não pode desistir, não. Então, internamente, você veja, o Tolkien, ele tá mostrando pra gente que existem essas duas forças dentro da gente. Uma força que é a força do que é nada lá, né? Né, assim, a força do que Isso é, aí. porra, eu vou desistir dessa merda, tá muito difícil mesmo, essa bagaça. E aí, porra, do nada tem uma outra força interna que fala, pô, cara, não desiste, não desiste. É o, Perfeito. é o Bilbo no Hobbit, né? Aí saindo dos seus anéis e dando uns passos para trás, é o Bilbo no Hobbit que com certa frequência faz a seguinte reflexão: porra, mas no Condado era muito mais tranquilo, hein? Era muito mais tranquilo. Porque a vida da tranquilidade, claro, todo mundo quer uma certa tranquilidade na vida, né? Ah, que as Sim, pessoas falam, ah, você tem que sair da sua zona de conforto. Porra nenhuma, a gente quer a zona de conforto. exatamente. Sim, mas quando você vai para a batalha, para a densidade da realidade, você começa a perceber, porra, isso aqui que é o maneiro do negócio. Ou seja, o cara tá lá meditando lá, falando, porra, o condado era muito legal, né? Porra, mas isso aqui tá muito, isso aqui porra, me impulsionando para algo muito maior que talvez eu nem saiba o que seja, mas isso aqui tá me desafiando de fato, né? Então, Perfeito.
A grande dificuldade, de fato, acho que agora que as pessoas falam, é perceber essa situação na gente, né? E aí, continuando aí a sua trajetória, né? A trajetória do herói, quer dizer, do físico, né? A trajetória do... Nós comentamos isso semana passada, É, né? comentamos isso, né? Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, você percebeu que a roda está engrenando já, a roda já engrenou, né? Você já tá fazendo o caminho caminhando, né? Assim que o pessoal fala. Então, assim, Sim. a roda está engrenada, a coisa está indo. E agora? Que momento você está dessa história toda, assim? Então, agora Até eu tô no momento. Então, até comentando, eu agora eu sinto que eu estou num momento da minha vida de que eu ainda estou formando os meus pensamentos, né? Eu ainda estou formando o que que eu acredito, ou qual noção mais específica eu tenho da realidade, e talvez o senhor que é mais experiente pode me dizer que eu acredito que eu vou ficar nisso o resto da minha vida, né? Eu não sei se isso vai ter um fim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que eu estou sentindo que eu estou numa fase da vida de começar a questionar novamente conceitos que eu já tinha definido e talvez até fechado na minha vida de estudo. Como os próprios conceitos que eu havia até explicado aqui do empurrar a lata de lixo e ela ir ad infinito. Ou de eu jogar uma coisa e essa coisa cair, porque a gravidade atraiu ela. Então, realmente, agora eu tenho começado a entrar num processo na minha vida, não vou dizer de questionar esses conceitos, mas realmente de rememorá-los e pensar se realmente essa é a definição mais clara da realidade, se essa é realmente a melhor forma de definir a realidade. Então eu penso que internamente a minha alma tem passado por essa luta de entender a realidade e cada vez mais tá aprimorando as minhas definições. Eu sinto isso. E um outro momento que eu sinto da minha vida, né, por estar na academia, eu sinto que eu estou num momento de constante aprendizado, né? Eu sinto que a academia talvez vai ser o momento que eu mais vou ter tempo livre para estudar, para investigar a verdade, né? Porque quando eu me formar, obviamente vou ter alunos, vou ter provas, vou ter tudo. Então, realmente, agora eu estou tentando aproveitar esse tempo. Particularmente, eu não dou aulas particulares, não divulgo isso. Realmente, eu só dou aula quando aparece um amigo ou uma pessoa muito motivada, que eu realmente abro uma sessão para aquilo. Mas, por enquanto, eu estou nesse foco total de estudar e me aprofundar cada vez mais nos conteúdos. E aí, quais são esses conteúdos, né? É, conteúdos esses que o próprio padre Sertinian, no livro A Vida Intelectual, me ajudou a definir. Porque pressupõe ele para a vida intelectual que você tenha três pilares do conhecimento. Um pilar central, do qual você realmente debruça sua vida sobre ele, e pilares complementares que agregam conhecimento a esse pilar central. Eu não preciso acho que nem falar que esse meu pilar central aqui é a própria física, é a investigação dessa ciência da natureza, e esses pilares complementares que eu escolhi, de um lado eu coloco a física e a filosofia e a teologia, né, que se resume basicamente nesses 2000 anos aí de tradição da igreja, então se resume basicamente aqui, e nesse outro lado aqui eu julgo que é o pilar de política e história, que na minha concepção, na verdade a história é a política do tempo passado, né? Então são basicamente que eu vejo como sinônimos essas palavras, né? A política de hoje vai ser história daqui a uns tempos, né? E a política do passado é o que a gente estuda como história hoje. Então basicamente eu defini esses três pilares do conhecimento e são a partir deles que eu busco estudar, que eu busco comprar livros e tudo que eu estudo eu tento sempre correlacionar a esses assuntos para que eu possa não me dispersar. Tanto que os artigos que eu estou, né, escrevendo lá para o CNPq também são voltados para isso, né, essa questão de ciência, religião, física, epistemologia, filosofia e tudo mais. O meu próprio TCC eu também pretendo fazer sobre isso. Então, tudo que eu busco estudar na minha vida, eu estou correlacionando a esses pilares da vida de estudo. E atualmente eu estou num processo aí de construção desses pilares, né, em síntese. Perfeito, Igor. E é engraçado você falar essa coisa de você comprar livro de política e tal. Não é política pela política só, né? Porque eu acho que, pelo que eu me lembro, eu li Vida Intelectual, eu acho que no capítulo primeiro, né, o padre Sertiange, ele fala o seguinte, ele fala assim, o intelectual é o homem do seu tempo. Ou seja,
O intelectual não é aquele cara que chega e fala assim: ah, meu Deus, seria tão a vida seria tão mais legal se eu vivesse na Belle Époque francesa dos anos 20. Porra nenhuma, entendeu? Você tem que viver no tempo que você tá. Você é daquele tempo ali, então assim, nada melhor do que você tá assim. Não é que você vai ficar preso na politicazinha do dia, não é isso. Não é você ficar preso naquela politicazinha do dia, porque você sabe que aqui por cima, aqui passa a eternidade, né? Ou seja, daquela coisa que vai ficar mesmo, né? Que a coisa vai ficar mesmo lá para valer. E aí você para pensar o seguinte, porra, cara, o que vai ficar de fato, né? Né? O que vai ficar? Isso daí é importante. Mas é claro que você tem que também estar ligado, tem que estar antenado naquilo que está acontecendo ali no dia. Repito, não é ficar preso à política do dia. É o cara, por exemplo, né, às vezes se perde, alguém perguntou aí alguma coisa aí, é o cara que fica lá o dia inteiro assim, passando o dedinho para cima no Twitter, não é verdade, Igor? O sujeito fica passando o dedinho o dia Isso inteiro aí. no Twitter. Se o cara olha depois, ele para pensar o seguinte, porra, cara, O que que eu construí hoje de o que conhecimento? eu fiz hoje? Ele fica uma hora ali no Twitter, ele fica uma hora no Twitter, se ele fizer o seguinte raciocínio depois, olha, o que eu vi aqui? Qual foi a primeira mensagem que eu vi? O cara não se lembra. Ele não se lembra, ou seja, aquele tempo todo dele ele foi jogado na lata do lixo. Perfeito. Não tô falando que ele não tem que estar antenado nas questões do dia, ele tem que estar super antenado nas questões do dia. Mas tem algo aqui passando pela eternidade que é fundamental, cara. Perfeito. E que detalhe, quando a gente está falando aqui sobre eternidade, é de uma coisa que toca no âmago de qualquer pessoa. Se você não busca essa eternidade, eu te garanto que em algum momento dessa vida você vai se questionar sobre isso. E às vezes, né, você sendo talvez um ateu, igual eu vejo que algumas pessoas são, ela fica nesse loop infinito, porque ela nunca consegue preencher completamente o coração e a alma, né? Ela nunca consegue realmente estar plenamente satisfeita da sua investigação da verdade. Ela sempre está precisando investigar algo a mais. Por quê? Porque a realidade em si, ela não se, não vou dizer que ela não se sustenta, mas ela não nos sustenta. A gente precisa de algo além da nossa realidade para sustentar o que está aqui dentro, né? A nossa alma inquieta buscando cada vez mais o saber. Independente se você busca ou não, a sua alma está inquieta pela busca da sabedoria, que em si só poderia ser traduzida pela busca da verdade ou coisa do tipo. Mas, enfim, e só resumindo, que por Não, mais que eu e Rodolfo aqui. um Oi? Agostinho, você está um Agostinho Ah, falando que é não, um e outra. ponto não tiver E em Deus. outra. E outra, né? Até comentando também, nós aqui que somos católicos e tudo mais, mas o nosso, pelo menos a minha fala aqui, falando por mim, vai muito além da própria tradição da igreja. É realmente de algo que você precisa investigar a verdade. É aquele silogismo básico de que, gente, a verdade necessariamente tem que existir. Necessariamente precisa existir uma verdade, porque a partir do momento que eu digo a verdade não existe, ora, existem duas possibilidades. Existe a possibilidade da frase que eu disse, a verdade não existe, ser verdadeira, e se essa frase for verdadeira, ora, a verdade existe, e existe a possibilidade de a verdade não existe. Se essa frase for mentira, a verdade não existe é uma mentira, então a verdade existe. Então, galera, por esse silogismo aí simples, né, a gente consegue perceber que a verdade necessariamente tem que existir. E eu não falei hora nenhuma Cristo, Jesus, ou não citei nenhuma divindade. Eu só estou dizendo que necessariamente a realidade implora pela existência da verdade. E aí, se você é cristão, você está bem encaminhado aí, já sabe muito bem quem é a verdade aqui, né? Muito bem, muito bem. Então, Igor, e assim, vamos encaminhando para o final, que já são 11h37 da noite desse dia de hoje. Amanhã a gente tem que acordar cedo, eu também tenho, mas eu não estou gostando de terminar, não. Mas eu queria estender só mais um pouquinho, pode ser? Pode? Eu tô tranquilo. Não, Mete porque eu bronca aí. estou muito tranquilo. Eu dou aula às 6 horas da manhã para um amigo meu que ele mora em Portugal, mas sem Eu problema também nenhum. tenho que acordar cedo amanhã. Eu tô acostumado a acordar mesmo, realmente, todo dia para descer para o Rio 3h40 da manhã, então para mim não faz diferença, não. Vambora. Mas, mas o negócio é o seguinte, a questão é assim, então agora você está encaminhando para o final. E aí, agora entrando um pouco na física mesmo, porque hoje é o dia do físico, né, Igor? Vamos lá. O que a física tem investigado, por exemplo, nos últimos tempos, assim, que você acha importante mencionar para a gente aqui, Igor?
Perfeito. Então, hoje em dia, a física, né, os campos do conhecimento que a gente pode julgar da física como mais férteis vão ser, obviamente, o campo da astronomia, pela abrangência que esse campo tem e pela falta de investigação da nossa parte dele, né, ainda é um mistério, muita coisa. Por exemplo, a maior parte do que compõe esse universo, a gente nem sabe o que que é, né, que seria essa matéria escura, a gente não sabe nem definir muito bem. Então, realmente, esse é o primeiro campo da física que é muito fértil Pô, mas e logo é um racista em matéria escura, pô. alguns, por incrível que pareça, acredito que o senhor falou de brincadeira, mas Falei, existem teses escritas dizendo que de fato esse termo é racista, pedindo para ser trocado. Então, assim, o senhor fez isso de brincadeira, mas alguns universitários levam isso a sério, tá? Então, enfim. sacanagem, não, não, eu tô zoando. É, Continuando, Vamos além lá. dessa questão aí da astronomia, que diz aí, né, dessa investigação do cosmos e tudo mais, que realmente é um mistério ainda para a humanidade, né? A gente foi muito mal aí na Lua, algumas pessoas até criticam se a gente realmente foi. Então, realmente a nossa investigação de todo esse cosmos ainda é muito limitada. E é claro, um outro campo do conhecimento muito fértil na física vai ser o campo da quântica, né, ou da mecânica quântica, ou da física quântica. Cada pessoa define isso de alguma forma, cada parte aqui se especifica em alguma coisa, mas vai ser a parte da quântica, e eu acredito que um grande motivo da quântica ser muito investigada ainda é claro que ela começou a ser estudada recentemente, então é claro que ela ainda vai estar sendo estudada nas suas bases, mas eu acredito que a quântica ela começou realmente a entrar numa parte tão profunda da física que se a gente continuar ignorando a filosofia por completo, a gente nunca vai fechar esses problemas que a gente criou na quântica, do tipo dualidade aí onda-partícula, ou até do louco problema do gato de Schrödinger lá, do gato estar vivo e morto ao mesmo tempo, enfim. Eu É- falei essa- do problema do esses. Schrödinger, recentemente teve Ex- para Aristóteles no canal. Exatamente. Não, e a gente vai começar a criar, a gente vai nascendo esses grandes problemas aí na física. Preciso delimitar claramente que esse problema surgiu na física. E aí, como opinião, tá? Isso aqui é uma opinião própria. Eu acredito que a gente dificilmente vai conseguir ter grandes avanços nessa área da quântica se a gente continuar tão afastado da filosofia quanto a gente está hoje, né? Sendo física e filosofia, igual essa live que a gente está fazendo aqui hoje, né, professor? O título que eu criei foi Filosofia e Física. Isso por si só já é estranho, né? Você pensa eu falando para Aristóteles, professor, que eu vou fazer uma live de filosofia e física. O que que ele iria imaginar, né? Não, peraí, como assim? Você vai fazer uma live de física e filosofia? Me explica melhor essa bagunça que você fez aí. Então, eu acredito que essa separação que surgiu aí, se assim eu posso chamar, está criando alguns problemas ali dentro da quântica que eu acho que dificilmente vão ser plenamente elucidados. Não acho que a física, enquanto física pura, não vai mais evoluir, acredito que ela vai evoluir, mas aquelas evoluções, igual o próprio Einstein trouxe, de realmente abrir a nossa mente, de realmente rasgar com os conceitos da física, a gente precisa de uma noção filosófica que o próprio Einstein tinha, né? Não vou dizer que ele era um grande filósofo ou coisa do tipo, mas ele não ignorava a filosofia nos seus estudos, né? Ele tem muitas reflexões filosóficas nos seus livros. Ele tem até um livro, que é um livro de opinião, se a gente pode dizer, que ele comenta muito sobre o que ele acredita de filosofia, qual é a filosofia de vida que ele segue, enfim. Então você vê que era um físico que levava muito a sério a filosofia. O próprio Newton também, não julgando os escritos dele, mas o livro que ele escreve, o seu principal, né, que é o Princípio, ele escreve como fundamentos da filosofia natural. Então, você vê que ele ainda não chamou o Princípio como um livro de física, era um livro de filosofia natural. Então, você vê que os físicos mais sérios, né? Quer dizer, não vou corrigir esse termo, né? Os físicos mais antigos, eles de fato tinham essa união da física e da filosofia de forma muito séria na sua mente. E talvez, né, acredito eu, como opinião minha, de que talvez isso foi o que fez eles realmente conseguirem ter grandes contribuições para a física. Então, em resumo, esses são respondendo a pergunta assim de forma clara e objetiva, o que a física está estudando hoje em síntese, assim, astronomia, cosmologia e tudo mais, e física quântica, mecânica quântica e coisas relacionadas a isso.
É a física do muito grande e a física do muito pequeno, seria isso? Exatamente. Em resumo Legal. mais claro ainda é isso. O Buleba é isso, né? A física do muito grande e a física do muito pequeno. Muito bem, muito bem. E, enfim, vamos dar uma lidinha no que as pessoas escreveram aí, Igor? Posso ler e Vamos você, sim. se você Pode. quiser Pô, vamos completar? fazer ao contrário, que como eu já falei bastante, eu queria também ouvir um pouco do senhor. Então eu vou lendo algumas perguntas. As que forem muito específicas de física, é claro, eu respondo. Mas as que não forem, eu prefiro que o senhor responda primeiro e depois eu complemento. Pode ser? Não, pode não. Você responde tudo. Você é o entrevistado. Ah, vacilão, tentando fugir das perguntas aqui, pô. Pera aí, vamos lá. Deixa eu ir rolando aqui. Se for achando as perguntas aí, pode ir falando também, professor. Tá, tô procurando aqui. Cheguei na praia e dá um. Ah, tá. Não, isso aqui foi outro comentário. Aqui, o primeiro comentário, a primeira pergunta é da Beatriz Amaral, minha namorada, que eu tenho até que apresentar ao senhor. Ela perguntou: Mas existe alguma forma simples de demonstrar que a Terra não é plana? Olha, eu acho que uma forma eu vou começar respondendo essa pergunta. Uma forma simples de demonstrar isso, acho que a primeira coisa é respeitar quem acredita que a Terra é plana e não começar já querendo explicar isso ridicularizando o cara. Ah, tu é terraplanista, pô, como tu não entende isso daqui? Então acho que a primeira coisa para explicar de forma simples que a Terra não é plana é mostrando esse respeito à opinião do outro. A segunda coisa que poderia ser feito, acredito eu, para tentar fazer isso de forma simples, eu acho que poderia ser feito algumas demonstrações astronômicas, do tipo a gente observar alguns satélites passando pela órbita do nosso sistema, né? Por exemplo, hoje a gente tem vários aplicativos que monitoram o movimento desses satélites, então talvez a gente estar observando isso seria uma forma simples da gente ver que de fato não tem como ter um domo ou coisa do tipo que está ali cercando a Terra, impossibilitando o lançamento de satélites ou coisa do tipo. E isso é muito fácil de observar, né? Tem vários aplicativos mesmo que mostram isso. A própria SpaceX agora tem frequentemente lançado satélites de internet, né, que é o sistema lá do Starlink que ele está criando, e você consegue acompanhar esses lançamentos da sua casa, olhando para o céu. Eles são vistos a olho nu de forma bem clara. Então eu acho que é uma primeira forma aí, talvez, de estar tentando demonstrar para alguém de que a Terra não é plana. Mas é claro, isso vai muito mais além, porque ele pode ser um terraplanista, talvez, que não acredita no domo e acredita que mesmo assim possa estar lançando satélites, enfim. Realmente é uma conversa mais aprofundada. Então o que vai funcionar sempre é respeitar a opinião do próximo, não ridicularizar ele, tentar realmente entender a visão de mundo dele e posteriormente a isso ir trocando uma ideia com o cara e investigando aquilo. E também você tem que descobrir se esse cara tem a tal da honestidade intelectual. Porque se ele não tiver, é perda de tempo tentar explicar qualquer coisa pra ele, né? É verdade. Boa, Igor. Muito bom, muito bom. Ah, não sei se Tem você quer mais, falar alguma coisa também? Não, tem mais não, pergunta. tem mais perguntas? Aqui foi um comentário, muito boa essa história. Opa, cadê aqui? Vai me ajudando aí, peraí. Se o senhor achar isso, você vai falando, hein, professor? Aqui, achei uma outra pergunta, ó. Essa aqui é muito boa. Ah, não, essa aqui foi um comentário, mas a próxima pergunta é muito boa. Essa que eu queria que o senhor comentasse, ó. Aqui ele diz: são os racionalismos. Hoje em dia é muito fácil reduzir uma área de conhecimento diferente, uma área de conhecimento diferente da sua para achar o que compreende o outro. Enfim, não sei se o senhor entendeu a pergunta que eu fiz, que eu li do jeito meio estranho, mas se o senhor quiser comentar alguma coisa, que no caso foi um comentário que o rapaz fez aqui que eu achei interessante. É, que a gente estava comentando, né? Aí o Rodolfo ficou no blackout lá. Acabei de. Ué? Ah, não, Aí tá tudo fechei sem. escuro. Não, foi mal. Eu apertei sem querer o botão que eu estava andando no negócio. Apertei Pode sem falar. querer aqui. Assim, Não, o que então. acontece é o seguinte. Eu achei esse texto, ele fala assim, são reducionismos. Ele fala assim, hoje em dia é muito fácil reduzir uma área de conhecimento diferente da sua para achar que compreende o outro, né? É aquele negócio que eu falei do tempo, se eu não me engano, nessa hora acho que foi a questão do tempo.
Que eu falei, pô, o cara pega e define assim, tempo é aquilo que a gente marca no relógio, né? E de fato, o cara está usando um reducionismo ali. Bom, se ele está usando aquilo ali para explicar num primeiro momento, por exemplo, vou te dar um exemplo do que eu quero dizer, Igor. O livro de cálculo do Leitold, que é um livro clássico, famoso, né? Cálculo, né? O livro do logo no primeiro capítulo de cálculo, se alguém tiver curiosidade, pode ir lá, abrir assim, logo no início, ele fala assim, aqui nós vamos trabalhar com determinados conceitos e tal, um desses conceitos é um número. Aí ele vira e fala assim, olha só, não queremos aprofundar essa discussão porque existem tratados que falam só sobre essa questão. Vamos pegar uma definição Acabou. mais do que é o número e vamos avançar no negócio. Ok, ou seja, ele está jogando o problema no colo do outro, ou seja, está aqui a granada aberta, ela vai estourar no colo do outro, mas Ele foi honesto. o objetivo aqui é o outro, exatamente, ele foi honesto. Ou seja, ele tem noção de que aquilo Perfeito. é um problema, tem que ser atacado, mas o objetivo daquela obra dele ali não é atacar esse problema. Perfeito. Aqui tem uma pergunta, professor, essa eu queria que o senhor respondesse, que ele perguntou o seguinte: gostei demais dessa parte da rotina, mas como que faz... peraí, gostei demais dessa parte da rotina, mas como que faz para desviar da desmotivação quando você chega em questões mais difíceis de assuntos que você já tinha estudado? Bom, isso aí uma questão pessoal mesmo, né? Eu acho que assim, por exemplo, isso aí até, por exemplo, se o sujeito vai estudar língua estrangeira, né? Assim, Igor, o cara que entra num curso de inglês, por exemplo, existe o nível inicial ali, né? O nível ultra básico. O cara está no nível ultra básico, aquilo dali ele aprende com uma rapidez muito grande. Quando ele chega no nível intermediário e começa a dominar a estrutura da língua, é ali que ele tem que romper uma determinada barreira. A barreira a ser rompida ali é a barreira do seguinte, né? Pô, eu vou ficar aqui nesse nível intermediário apenas, no nível mediano, né? Ou eu vou avançar para dominar a língua de fato? A mesma coisa acontece com a música, se a gente parar para pensar, né? Na música em geral, o sujeito ele passa pelo nível inicial básico, quando ele chega no intermediário, é o nível intermediário de fato que é necessário um rompimento de barreira pessoal. Mas para a gente romper essa barreira pessoal, eu acho, isso é uma opinião minha, tá? Eu acho que o sujeito ele tem que se compreender, entender, vamos dizer assim, em que camada da personalidade ele está. Se nós tivéssemos que falar lá da teoria das 12 camadas da personalidade do professor Olavo de Carvalho. Ele tem que entender o seguinte, pô, qual camada da personalidade eu tô? Sou um cara camada 4, por exemplo? Um sujeito que, pô, você viu, o Igor falou tanta coisa bacana aqui, não é verdade? Tanta coisa maravilhosa sobre a vida dele. Parece que ele, assim, se desnudou sem nenhuma vergonha. Falou, pô, reprovei mesmo naquele negócio. Ele podia muito bem ter contado uma história e falar assim, não, olha que gostosão que eu sou, né? Eu, enfim, passou aquele período, porra, ele não revelou, não, ele pegou e revelou. Tá entendendo? Sem problema nenhum. Você vê que o cara não é um camada 4. O que seria o camada 4? É aquele sujeito que vira e fica assim, não, imagina só, ele falou tanta coisa bacana aqui, eu chego para ele, pô, tudo que você tá falando é bacana, cara, mas eu não gostei muito do seu jeito de falar, não. O Igor, no fundo, eu vi isso, o Marcelo Danukalov, né, falando isso num dos cursos da Brasil Paralelo. Ele dá um exemplo idêntico a esse praticamente. Ele vira e fala o seguinte, pô, o camada 4 é o sujeito que vai falar assim, porra, como é que ele não gostou de mim, cara? O cara vai ficar meio que chateado, ofendido, remoendo aquilo internamente. Ou seja, o cara tá muito mais preocupado com aquilo que ele é do que aquilo que ele está entregando para os outros. O cara elogiou lá para ele, falou, não é, Igor? Falou assim, pô, você tá falando é Sim. maneiro. Você tá falando é maneiro. Pô, cara, eu tô satisfeito por isso que você tá falando aqui. Agora, se você gostou de mim ou não, não estou nem aí se você não gostou de mim. Eu não te devo nada, nem você me deve nada. O que eu estou te falando aqui é um negócio super maneiro. O Igor falou um negócio super maneiro pra gente aqui, de fato. Agora, eu tenho certeza que se alguém chegar, não gostei de você. E o Igor, pelo que eu conheço, ele vai falar assim, tô nem aí se você não gostou ou não de mim. O que eu estou falando aqui é no final eu devo satisfação a Deus. É isso. Né? Ponto. E até comentando em cima disso daí que o professor falou,
E eu acho que a resposta do professor, sem dúvida, é a melhor de todas, porque realmente essa moleza, às vezes, que a gente tem na vida intelectual, na vida de estudo, ela é um problema interno. A gente não pode querer estar delegando esse problema, não consegui estudar hoje porque estava chovendo. Eu não consegui estudar hoje porque está muito frio, não consigo escrever. A gente tem que entender que, às vezes, essa moleza, ela, de certo modo, ela é um problema interno. Então, a gente precisa investigar o que as camadas da nossa interioridade, né? Mas pensando numa dica prática mais externalizada, eu acredito que, principalmente agora nesse contexto pandêmico, eu tenho até uma live que eu fiz se procurar aí no meu IGTV, eu fiz uma live falando como estudar na pandemia, né? E aí lá eu dou várias dicas, então realmente eu não vou me estender aqui, porque essa live durou 1 hora, mas realmente eu acredito que o mais difícil em casa é o foco. Então você tem que achar um local que você consiga sentar, de preferência de frente para a parede, num cômodo isolado, de preferência com acesso à internet, mas sem acesso a redes sociais, e que você consiga realmente se debruçar sobre o que você quer, com foco. Que seja que você define estudar por 30 minutos, mas que seja 30 minutos focado, sem se dispersar em rede social, com um passarinho cantando, com a mãe que chamou para almoçar ou com o cheiro da comida do vizinho. É realmente foco. Então eu acredito que essa seria uma dica externa assim, das principais, de tentar realmente achar um ambiente dentro da sua casa que você consiga focar. Tenho dificuldade em achar esse ambiente dentro do meu quarto, porque, galera, o meu quarto é o lugar que eu jogo CS, é o lugar que eu durmo, é o lugar que eu vejo filme. Então a minha mente, ela cria o gatilho de que o meu quarto é o lugar de relaxar. Então eu gostava de ir para a universidade porque eu estava lá e eu falava, eu tô aqui para estudar. Então eu conseguia me concentrar melhor. Agora o contexto me forçou realmente a transformar o meu quarto num lugar de estudo. E hoje em dia eu olho pro meu computador e tenho raiva dele. Antigamente eu olhava para ele e ficava feliz, que eu falava, pô, vou jogar um CS, vou jogar um GTA. Agora eu olho para ele e fico com raiva que eu falo, cara, eu tenho aula agora, entendeu? Então realmente é você ter um ambiente propício para o estudo. Então, só uma dica externa, porque, professor, o pessoal gosta muito dessas dicas assim. Cara, eu quero uma formulinha secreta. Não, eu entendo, mas acho que eu acho que essa dica tua é preciosa porque ela é uma dica prática, né? Completamente prática. Quando eu estava falando dessa coisa do conhecimento pessoal, é porque é uma coisa que passa pela, vamos dizer assim, pelo autoconhecimento mesmo, né? Perfeito. E ela até que vai levar nesse tipo de raciocínio, por exemplo, né? De, Exato. de... Assim, para primeiro momento, o sujeito reconhecer, pô, eu tenho quedas, eu sou preguiçoso mesmo. Porque Isso aí. o sujeito fica achando, eu sou um gostosão, que eu sou impecável, né? Isso eu não vai levar a nada. Então, a primeira coisa é falar o seguinte, olha, porra, eu tenho uma força que me puxa para baixo, né? Nós somos católicos, chamamos isso aí de Ô, pecado original. professor, Ah, antes de ler assim as próximas perguntas aqui, só queria comentar de alguns amigos que provavelmente estão vindo do meu perfil, mas meio que por causa do senhor. Do tipo assim, caraca, que saudade do Rodolfo. Pô, como era bom estudar com o Rodolfo. Tipo, o Pedro Venceslau foi um amigo meu que acabou aparecendo aqui. Nossa, como eu adoro o Rodolfo. Teve o Eric Pio também, um grande amigo meu da igreja. Nossa, como eu queria ter tido aula com o Rodolfo, mas mesmo assim eu admiro bastante. Então realmente foi aparecendo vários amigos meus que talvez não te seguiam, né, professor? Mas que ficaram extremamente felizes em te ver aqui. Então só comentando aí sobre obrigado. eles e da alegria deles aí. Agradeço a eles. Cara, eu vou te falar a verdade. Dar aula no Cândido para mim sempre foi uma alegria, Igor. Eu sempre gostei de dar aula lá. A direção sempre recebeu a gente bem. A Ana Paula é firme, sabe? Lá ela é muito competente no que ela faz, enfim. E, Vamos lá, pode e falar. até fazendo uma pergunta aqui de um desses que te prestigiou, né, que foi o Eric Pio, um grande amigo meu também. E aí ele fez uma pergunta que talvez seria, se a gente não responder precisamente o que ele perguntou, ele pode estar explicando e a gente responde melhor. Mas ele perguntou: como não ser atual, entre aspas, no mundo de hoje, professor? E aí ele está perguntando para o senhor, tá? Então se vira com essa bomba aí. Ele fala assim, é porque ele escreveu na pergunta aqui assim, ó. Cada época será salva por um pequeno punhado de homens que têm a ousadia de não serem atuais. Isso é do Chesterton, né? Essa frase é do Chesterton. Sim. Ele não coloca aqui, mas é do Chesterton. Como não ser atual hoje, o professor? Ele pergunta assim, né? Vou até tirar a pergunta aqui agora, tá, Igor? Tá, pode tranquilo. Tirei. É, Bom, eu,
eu não tenho uma resposta pronta, não, sabe? Eu acho que a questão de não ser atual, a pergunta de não ser atual é aquilo que eu falei lá antes. É, Mas lembra que o Igor falou assim, porra, eu compro livros de política, essa coisa toda, que ele falou assim, porra, eu tento entender as coisas que estão acontecendo agora atualmente. Isso é extremamente importante. Mas a gente não pode perder o foco daquilo que é o eterno, que eu falei. Então, quando você estuda essa coisa que é o eterno, você justamente não está sendo Pô, atual. Entende? Acho que a resposta é por aí, Eric, se eu não me engano. Se eu- é, assim, eu até já estava programando a resposta aqui para não esquecer, mas eu ia falar como não ser atual? Buscando a eternidade, buscando estudar a eternidade, investigar a eternidade, e aí é claro, como que isso se sucede? Para nós que somos cristãos, que somos católicos e tudo mais, a gente vai buscar isso estudando a vida de Cristo, buscando estudar quem foi realmente o Deus eterno. Mas isso pode ser buscado de outras formas também. Quando você estuda Platão, quando você lê uma República, você também está investigando algo que, de certo modo, é eterno, né? É um escrito que assim. Claro que eu estou meio resumindo aqui as palavras aqui, tá, professor Rodolfo? Eu já sei que as palavras não estão corretas, mas o que eu estou querendo dizer é que você está realmente se conectando com algo que foi escrito há muito tempo atrás e que provavelmente vai ser estudado ainda por muito tempo. Então, em que se resume isso? É a leitura dos clássicos. É você buscar ler os clássicos, estudar os clássicos como o próprio Chesterton. Então, é realmente essa investigação dos clássicos. O Dr. Enéas, acho que tem uma frase sensacional, né? Que ele diz do lá por que ele é conservador. E ele diz: eu sou conservador não é porque eu gosto do que é velho, é porque eu gosto de estudar as coisas que são eternas. E o que é eterno é o que é clássico, né? Então, realmente, eu acho que essa frase responderia em parte aí a pergunta do Pio também. Mas acho que é isso aí. Enfim, acho que está respondido. Como não ser atual, né? No fundo, assim, nós somos desse tempo, né? O intelectual é um homem do seu tempo, mas a questão é, quando a gente estuda a eternidade, você está estudando o que está para trás, mas você está estudando o que está para frente também. Enfim, e está estudando o que está para agora. Então, a questão da atualidade ela não vai importar tanto em última instância, né? Porque Perfeito. estamos olhando para outro tipo de realidade, né? Que não é essa É mais. isso. O problema, às vezes, é a pessoa buscar o imediatismo. É a coisa da vida de estudo mesmo, que às vezes o aluno, ele não entende que ele tem que fazer aquilo que você fez. Criou uma rotina, né? Qual é a rotina? Qual é o processo? Meu processo, eu levanto, que horas eu faço as coisas. Ter tudo muito organizado, uma coisa chamada plano de vida, né? Tá ali no papel mesmo, ó, o que que eu faço todo dia, né? Enfim, Perfeito. é por aí. Ô, professor, acho que até relacionado a isso que o senhor falou, eu até queria lembrar desse comentário, mas eu não lembrei certinho como o senhor fala. Mas daquela importância, né, até de uma certa hierarquia da educação física, né, da educação moral, da educação espiritual, da educação intelectual. Enfim, como é que é essa questão? Que eu não lembro muito bem certinho esse comentário que o senhor me fez uma vez, mas eu lembro que ele me foi muito esclarecedor. Não sei se o senhor lembra o que eu estou querendo dizer aqui. Por exemplo, tem um livro chamado A Educação dos Filhos, tem PDF na internet, se o pessoal buscar. Eu estou pensando até fazer um curso para as pessoas baseado nisso, que está baseado na educação jesuítica, que está baseado na educação clássica, de fato, até em última instância, que é o seguinte, existem 4 níveis de educação, né? Assim, inicialmente. O livro é Educação dos Filhos, do Monsenhor Álvaro Negromonte. Se vocês procurarem isso digitar Educação dos Filhos, Monsenhor Álvaro Negromonte, PDF, né, download, sei lá, você vai achar lá, acho que tinha na minha biblioteca católica, se eu não me engano, né? Mas é fácil de achar. Ele menciona que ele faz uma crítica aos tipos de educação que não funcionam, né? Mas depois ele fala que existem 4 níveis básicos de educação: a educação física, a educação intelectual, a educação moral e a educação espiritual. Nessa ordem hierárquica. Porque nós temos. Isso aí depois, se você desmembrar, você sai direitinho as 12 camadas da personalidade, inclusive. Mas assim, você entender, por exemplo, nós somos seres que têm um corpo, somos seres que temos uma parte física. É você saber educar a parte física mesmo. E a educação física aqui não é simplesmente para fazer ginástica, jogar bola, né?
Não é só isso. É ter uma ordenação na física, no mundo físico. A palavra physis em grego é o mundo natural, o mundo material, da origem da palavra física, né? Que é a live de hoje, um dos temas, o tema da live de hoje. Então, a educação física, nesse sentido, é o sujeito ter uma higiene, tomar banho, se cuidar, ser uma pessoa asseada em geral. Então, tem esse aspecto. E a pessoa entendeu assim, pô, isso aqui é importante. É importante eu tratar do meu corpo, cuidar do meu corpo, me alimentar bem. Tudo isso está relacionado à educação física. Depois você vai para um outro nível mais acima da educação física, que é a educação intelectual, que é a busca pelo conhecimento, por essa natureza do conhecer as coisas. E aí você entende o seguinte, por que a educação intelectual ela está nesse segundo nível? Porque a mera educação física, a prática de atividades físicas, isso aí você pode pegar como diz o amigo meu, um chimpanzé treinado e fazê-lo compreender esse tipo de coisa. É mesmo, não é verdade? Agora, a parte intelectual não, a parte intelectual está num nível acima. Mas veja bem, não adianta o sujeito ser um sujeito que domina altas matemáticas se ele utiliza aquilo dali, por exemplo, para o mal, imagina um sujeito que tem um conhecimento intelectual de, sei lá, da computação para hackear computadores, ou seja, esse nível intelectual ele tem que estar ligado ao nível moral que está acima desse. Por isso que então você tem a educação física, a educação intelectual, a educação moral, ou seja, o sujeito ele tem que ter a vontade dele educada para ele fazer o que é o certo, mas em última instância essa educação moral que está acima da educação intelectual, segundo o Monsenhor Álvaro Negromonte, ela tem que apontar para uma educação espiritual, ou seja, ela é a porta de entrada para aquela vida absolutamente plena do ser humano. Então é isso. Perfeito. Professor, Fala. só pedindo para o senhor, se puder, pelo menos brevemente, responder a pergunta do Pedro Venceslau, que comentou aqui. Quer que eu leia ou o senhor consegue ver aí? Estou vendo aqui, ele pergunta assim, eu vou ler em voz alta para todo mundo Show, ficar. para quem está ouvindo. Professor, qual é a sua visão sobre Freud? Olha, eu não conheço a obra do Freud, tá bom, Pedro? Para poder falar com propriedade, não conheço mesmo. Então, eu não posso falar daquilo que eu não sei. Como diria o Wittgenstein, né, do que não se pode falar, deve se calar. Mas, assim, ultimamente tenho me interessado pela mente humana e me deparei com Freud. E vi que existem alguns debates sobre suas teorias, inclusive no âmbito teológico. Olha, o que eu sei é o seguinte, o Freud ele era um psicanalista, ele não era um teólogo. Então, qualquer coisa que venha do Freud em âmbito teológico, eu estou para dizer para você o seguinte, olha só, eu não estudaria isso daí não. É aquilo que nós falamos ali, o sujeito está querendo meter o bedelho numa área que não é dele. É aquela história, né? A Madre Teresa de Calcutá, o que Freud sabe de religião é tanto quanto Madre Teresa de Calcutá, sei lá, vamos pegar o Einstein que nós mencionamos. O que o Einstein sabe de religião é tanto quanto Madre Teresa de Calcutá sabe de física, nesse sentido, assim. Perfeito. É uma coisa que acontece com Freud nesse sentido. Então, assim, eu tomaria muito cuidado. Eu, por exemplo, quer saber? Eu do que eu li, tá? Eu não li muita coisa assim do Freud, e o que eu li, na verdade, foram comentadores em geral, tá? Eu não li a obra do Freud. Teve uma época até eu estava querendo, me empenhando, querer ler, baixei a obra dele completa na internet, nananã. Comecei a ler, eu falei, pô, não deu liga não. Sabe aquela coisa que você começa a ler? Isso aconteceu. Eu comecei a ler, mas sabe aquela coisa que não dá liga? A leitura, você fala assim, pô, cara, que negócio chato, o cara tá aqui, não tá indo ao ponto diretamente. Eu falei, porra, aí me desanimei. Aí eu peguei depois, obviamente, por exemplo, vocês vejam, o meu primeiro mestrado que eu fiz uma disciplina que era psicologia da religião, especificamente, viu, Pedro? Atualmente eu faço mestrado ainda na PUC, em educação. Meu primeiro mestrado foi em ciência da religião, pela Federal de Juiz de Fora. Esse segundo está sendo pela PUC na área de educação. E fiz uma disciplina de psicologia da educação. Cara, ao contrário do que se pensa, Freud ele é praticamente ignorado nesses ambientes. Eu, particularmente, quando a professora falou assim, vocês podem escolher um autor desses aí da lista que ela deu ou trazer algum novo.
não tinha Viktor Frankl, por exemplo, lá na lista dela. Eu perguntei, professor, eu posso falar sobre a logoterapia, então, na educação? Ela, Caraca. não, não pode. Não pode. Eu falei assim, mas peraí, professor, na aula da semana passada você tinha falado que podia. Ela tinha falado, pior que ela tinha falado, se a gente quisesse levar um outro, podia. Aí um colega meu, que até orientando dela lá na época, ele estava no doutorado, ele estava começando o doutorado ano passado, ele disse, não, professora, você falou que podia sim. Ela, falei? Ah, então pode. E aí eu peguei e levei o Viktor Frankl, né? Eu iria, em termos psicológicos, por esse viés, tá? Eu iria por esse viés. Por quê? Por exemplo, você vê a clareza do que o cara está dizendo, você fala assim, porra, aqui deu liga. Aqui Deu a liga. coisa ficou azeitada, Cara, tá entendendo? ó, eu, assim, fiquei até muito feliz com o comentário do senhor, que eu tava aqui na minha colinha mental. Victor Franklin, Victor Franklin, Victor Franklin. Pra quando o senhor acabasse de falar, eu ia comentar. Pedro, cara, leia o livro do Victor Franklin, né? Que eu não lembro o título agora certinho, mas é o testemunho que ele faz do período que ele passou no campo de concentração. Realmente, esse estudo da logoterapia e do livro do Victor Franklin cara, não tem nada melhor para iniciar esse estudo na vida de psicologia do que esse livro. Pelo menos assim, para nós que somos religiosos, católicos e tudo mais, realmente é sensacional a leitura dessa obra. Eu li, gostei bastante e fiquei feliz que o professor comentou, porque era o que eu estava aqui de colinha na mente. Falei, se o professor não falar de Victor Franklin, eu vou falar Victor Franklin, Victor Franklin. Mas aí o professor falou, então dou por encerrado aí. Você vê, eu fiz um trabalho, eu fiz uma apresentação, a professora, nossa, estou maravilhada. Assim, tipo assim, pô, é por quê? Porque eu peguei e sistematizei a explicação, fui explicando detalhadamente. Ela falou, nossa, estou maravilhada, como é que eu não conhecia? Não sei o que, uma coisa assim. E aí depois eu apresentei um artigo no final, né? Um artigo lá como conclusão da disciplina. Ela recomendou o artigo para publicação em revista, para você ter uma ideia. Então, assim, é um sujeito que podia estar muito bem sendo falado ali, mas não está na área da educação. Porque é um sujeito que está tratando de assuntos que aparentemente não são importantes para a academia. E eu acho extremamente Sim. importante. E aí você fala do Sim. âmbito da. Fala, desculpa aí, pode falar. Não, não, eu ia comentar da pergunta que apareceu aqui, que pra mim parecia que o senhor já tinha parado de falar, perdão, hein. Mas no caso foi Não, só uma pergunta que o rapaz fez, que o Daniel fez aqui, que ele diz, né, sobre as reflexões que o Igor está fazendo nessa fase da vida, você responderia a pergunta, o que causa o movimento, da mesma forma que responderia uns 5 anos atrás? E, pô, com certeza não, né? A noção que eu tinha da causa do movimento era uma noção puramente, não vou dizer que material, mas era uma noção puramente prática. Eu vi o meu professor empurrando a lixeira e pensava que a causa daquele movimento foi o professor que empurrou a lixeira. E é claro que pensando fisicamente, pensando ali tecnicamente, né, o que causa o movimento, eu sei que é ridículo o que eu vou falar aqui, tá, gente, mas é o agente que aplica aquela força. Então, não tem muito que eu estender tecnicamente nesse conceito. Mas a gente até comentou aqui das 5 vias, por exemplo, e tudo mais. E a gente tem a via lá do motor imóvel. E eu acho que talvez seria uma resposta para a causa do movimento, assim, com certeza muito mais bela, né? Se o professor quiser comentar. não acho nem que seja mais bela. Eu acho que ela, em última instância, ela é a causa do movimento. E nesse É sentido, isso. se você perguntar para mim, de 5 anos atrás você mudou a sua posição. Nesse sentido, não. Nesse sentido, não. É claro que eu acrescentei coisas a isso até para fundamentar. E é interessante, Igor, que no outro dia, por exemplo, eu tenho um grupo de WhatsApp desde 2014, com. Olha só quantos anos, já tem 7 anos de grupo de WhatsApp com ex-alunos e tem um professor lá também, um colega meu, que está lá nesse grupo. Cara, para você ter uma ideia, deve ter o quê? Deve ter um mês atrás, 2 meses no máximo, não passa de 2 meses para trás, não. Um ex-aluno virou e falou assim para mim, Igor, olha só como é que a gente às vezes implanta determinadas sementes, a gente nem tem noção. Falei assim, pô, Rodolfo, estava lendo um livro aqui, é um livro do Thomas Woods Jr., aquele Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental, né? Top. Ele virou e falou assim, pô, Rodolfo, eu li isso daqui, lembrei da tua aula lá de 2014, quando você falou da prova do primeiro motor imóvel em Santo Tomás de Aquino pra gente. Lembrei de você. Eu falei, lembrou não, porque no fundo, eu falei para ele, o exemplo que eu dava para vocês foi exatamente daí ele tirou a foto do livro e botou lá no grupo. Eu falei assim, mas foi daí exatamente que eu tirei aquilo dali, aquele exemplo.
para explicar para os alunos. Falei, foi daí, não tem novidade nesse negócio. É claro que, por exemplo, eu falei para ele, é claro que hoje eu tenho outros modos, até mais ontológicos, de explicar aquela questão do primeiro motor imóvel, ou seja, você vai Sim, aperfeiçoando, vai fazendo mais reflexão, que a reflexão para você ler mais, né? Você busca outras fontes que explicam aquela coisa de modos diferentes. E eu acabo bolando o meu modo de explicar aquilo dali também. Então, sim. nesse sentido, E você fala. então pode falar, perdão, acho que para mim de Nesse novo. Eu acho que nesse sentido a gente acaba aperfeiçoando, se aperfeiçoando. Claro, você fala assim, porra, é a mesma coisa? No meu caso é a mesma coisa, em questão da causa do movimento. Sim, Pelo motor imóvel mesmo, mas assim, o modo como eu acabo explicando isso que acaba sendo diferenciado. E aí, só é, fazendo um merchan meu aqui, Igor, me permite, eu claro. estou varrendo a história da filosofia como um todo. Quem estiver assistindo aí agora, por favor, vem aqui pode vir no meu perfil do Instagram e voltar umas 3 semanas aí. Eu comecei toda a história da filosofia detalhadamente. Estou explicando detalhadamente, assim, não é tão detalhadamente, mas estou explicando bem, modéstia à parte, estou explicando bem cada ponto ali para você ter uma noção organizada da história da filosofia como um todo. Acho que vale muito a pena o pessoal perceber. Mais cedo ou mais tarde a Perfeito. gente vai questão do primeiro motor imóvel, vou explicar mais detalhadamente isso lá. E aí, só avisando, fazendo um merchan agora mais definitivamente, me perdoa, Igor, só para quem Claro. entrou aí agora, puder aproveitar e entrar no site www.academiaareté.com.br, vou repetir, www.academiaareté.com.br, Areté, Arete mesmo, tá? academiaareté.com.br. Lá você vai ver que eu estou lançando um curso, na verdade um clube, né? Um clube de debate e oratória, onde os alunos ali vão aprender a falar bem, a argumentar bem, o que é um argumento válido, o que é um argumento inválido. Eu vou botar os alunos para confrontarem as ideias, tudo dentro de regras, obviamente, sabendo como ele tem que se portar em público, como ele tem que falar, como ele abre um discurso, como ele encerra um discurso, como ele desenvolve um argumento, né? Como é que ele utiliza, por exemplo, as conjunções na apresentação do argumento dele, ok? Então, isso tudo vai ser trabalhado nesse clube ali. Então, se você quiser, e divulga, por exemplo, porque às vezes você não quer fazer, mas você tem um primo lá que é adolescente, que você vê que o garoto tem potencial, tá meio que perdido, coloca ele para participar do clube, tá entendendo? Vai ser uma coisa muito interessante. Você conhece gente que possa fazer. Você mesmo, de repente, pô, Rodolfo, eu quero, porque vai ter. A ideia era começar com adolescente mesmo, ali, 10 a 18 anos. Mas tem adulto procurando, tá entendendo? Tem adulto procurando. Então, se quem, eu falo você, quem está vendo a gente, você conhecer gente, tem adulto procurando, tem adulto fora daqui do Rio de Janeiro procurando, que eu já sei, tá entendendo? Então, assim, isso é interessante, vale a pena para você poder falar bem e argumentar bem. É um merchanzinho que eu queria fazer aí e Não, visitar e lá, quem quiser visitar lá a página da Academia Areté, né? No YouTube, no Facebook, aqui no Instagram mesmo, no Spotify, enfim, vai ser muito bem-vindo. E eu queria falar que o Igor aí também, recomendar para aqueles que vão assistir depois no meu perfil essa live aqui, que visitem o perfil do Igor. O perfil do Igor é muito interessante, onde ele fala desses assuntos de física, fala de várias coisas, fala inclusive uma coisa que eu falo, pô, caraca, o Igor realmente ele tá tirando mesmo para tudo que é lado e muito bem. Porque assim, o cara fala até de investimento em bolsa financeira, bolsa de valores, né? é. Ah, professor, eu não sou muito de confiar nas pessoas, então eu decidi eu mesmo cuidar do meu dinheiro, sabe? Aí eu falei, ah, pra isso eu vou precisar estudar esse negócio, né? Então eu estudei mais por conhecimento próprio, pra não ter que delegar essa função pra ninguém. Então foi mais ou menos por isso aí que eu entrei nessa história toda. Mas assim, só comentando essa indicação que o senhor fez, né, da Academia Aretre aí, que eu também acho fundamental, acho muito interessante. E eu até tô com vontade realmente de escrever a minha irmã nisso, porque assim, a gente tem sentido que os nossos filhos, nossos irmãos, o pessoal mais novo tá perdido em casa, né? A criança, o ensino fundamental, infelizmente está sendo muito difícil para os professores darem esse conhecimento. Porque o que que acontece? Eu vejo a minha irmã, por exemplo, aula de educação física. Gente, criança gosta de pular, brincar, correr, chutar. Ela gosta de estar fazendo uma coisa que realmente instigue aquela criança. E aí, realmente, uma aula virtual na criança. Então, para uma parte
mais investigativa da verdade, que possa realmente estimular as crianças a quererem estudar pela investigação da verdade, né? E acho que esse curso aí do Rodolfo pode ser fundamental para isso. Obrigado, Igor. Olha só, Igor, acho que eu vou ter que encerrar. Já está bem É, eu tarde, amanhã a também. gente. Assim, só de. Eu vi a hora que eu fiquei assustado. Porque assim, a Eu gente tá já mais de uma hora falando. Já estamos há quase 2 horas, na verdade, falando sobre física e filosofia. E assim, ao longo de toda a live teve mais de 10 pessoas assistindo a gente, né? Então, cara, olha que pessoal maluco, né? Meia-noite e pouco aqui escutando dois loucos falando de física e filosofia. Igor, queria te agradecer. Você quer fazer alguma consideração final? Não, só agradecer essa conversa com o Rodolfo. Eu que sempre gostei muito de estar conversando contigo lá no colégio, nas aulas, as famosas caronas. Exatamente. As famosas caronas pro centro, que podia parecer que a minha alegria era pela carona, mas ir de ônibus ou ir de carona eu ia chegar no mesmo destino, então eu gostava mesmo era do caminho, né? Era da fofoca que a gente ia fazendo ali, era do desenrolar da coisa, então realmente agradecer por a gente hoje poder estar aqui trocando essa ideia sobre física, filosofia, agradecer pelos conselhos, pelo espaço também, enfim, só agradecer realmente pela nossa amizade aí. Eu também, Igor. Queria agradecer a você, do fundo do coração, a seu tempo, porque o tempo é um tesouro precioso que Deus nos dá, e você ter explicado aqui a sua trajetória do herói aí, da física, né? Como é que a gente entra, as dificuldades, sendo sincero, sabe? Sem ficar querendo parecer uma coisa que não é. Isso é muito importante, cara. E eu queria agradecer a você então mais uma vez e de repente já marcar alguma outra live mais para frente para falar de mais assuntos ainda relacionados a esse Vamos ter que marcar. Vamos ter que universo marcar. da filosofia, enfim. E Perfeito. E muito... Pode falar, pode falar. só comentar, pra gente, acho que realmente o comentário que encerra isso aqui, né, do meu amigo Miguel, que ele chegou na live, parece que agora, e comentou, bando de quer nada. Então, assim, acho que realmente esse é o resumo da live, né? O cara chegou agora, meia-noite e meia, a gente falando de física e filosofia, o cara tá falando que a gente não quer nada, né? Então, é isso, né? Abraço aí, Miguel. Igor, eu vou encerrar com a musiquinha de abertura que eu sempre ponho na abertura e ponho no encerramento sempre. E Fechou. te agradecer e queria dedicar essa live a nosso Senhor Jesus Cristo e que tudo seja feito para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. Grande abraço, Igor. Fica com Deus. Valeu. Valeu, tchau, tchau.